ela para que ela tenha mais tempo para falar e também a gente tenha mais liberdade no final para nós, além de orarmos por essas questões todas que nós já temos aí, também temos um tempo de pergunta e reflexão, tá bom? Eu vou aproveitar, vou pedir para a Fernanda orar por nós e depois disso a palavra já está com a nossa irmã Débora, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este tempo tão precioso que o Senhor separou para nós. Obrigada, Pai, por este momento onde nos unimos como igreja, para aprendermos um pouco mais, ó Pai, a respeito de assuntos tão fundamentais na nossa vida, no nosso cotidiano enquanto casais, enquanto servos, enquanto cristãos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos por este grande privilégio de termos essa noite a doutora Débora. Obrigada pela disposição da tua serva. Nós pedimos a tua bênção sobre ela, Pai, para que o Senhor a abençoe. E assim, ó Pai, ela abençoe as nossas vidas também, ó Pai, com o estudo dessa noite. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão que priorizou esse tempo para estar aqui neste momento. E nós pedimos a tua bênção sobre nós, ó Pai, que queremos aprender a viver melhor para ti e a viver debaixo das bênçãos que o Senhor tem separado para nós, Pai. Muito obrigada, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. É com você, irmã. Uma ótima noite, na paz do Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui com cada um de vocês, aqui de Catalão, Goiás, para São Paulo, capital. Feliz por esse convite. E eu quero ler, para a gente introduzir esse nosso momento, em Gênesis 2, 24 e 25, que diz assim, se vocês forem acompanhar, já vou esperar um pouquinho. Gênesis 2, 24 e 25. Diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa é a nossa referência para esse nosso momento de hoje. Fui convidada para falar sobre a intimidade e a saúde mental do casal cristão. Essa é uma noite muito especial, porque a gente vai aprender juntos aqui que Deus fez a intimidade sexual para unir o casal, para o bem-estar do casal, né? Casal esse, marido e mulher casados, né? Após o casamento. E a gente vai também aprender alguns cuidados que todo casal deve ter para viver uma vida sexual e automaticamente mental, feliz e plena de acordo com a vontade de Deus. Embora estamos em um mundo cheio de problemas, né, desde que Adão e Eva pecou lá no início, embora estamos nesse contexto e talvez a gente é pego aí pelas consequências do pecado, então pessoas boas morrem, casais que fazem tudo certo, se guardam para o casamento, ou casais que tentam fazer o que, de acordo com o seu entendimento, é o melhor, mesmo assim a gente passa por algumas dificuldades, né? Por quê? Porque a gente vive em um mundo que, desde o pecado de Adão e Eva, qualquer um, os bons, os maus, os justos, os ímpios, passam por algumas dificuldades e vamos aprender essa noite a ter alguns cuidados para termos uma vida sexual e mental muito mais feliz enquanto vivermos nessa terra. Porque se tem algo que no céu a gente não vai ter, é intimidade sexual. É só enquanto estivermos aqui em carne e osso nessa terra. Então, como a gente pode desfrutar de uma vida muito feliz, conjugal e sexual, enquanto a gente vive aqui? É o que a gente vai aprender essa noite. E já vou compartilhar aqui uma tela para quem não me conhece. Sou Débora Machado, como o pastor Renato diz. Obrigada, pastor Renato aqui, por esse convite, por esse momento. Sejam todos muito bem-vindos. Em qualquer momento da nossa palestra, se vocês tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão, podem dar um sinal ou manda aqui uma mensagem que eu vou dar atenção e no final a gente responde as perguntas, ok? Então, sou Débora Machado. Inicialmente comecei
como fisioterapeuta pélvica e obstétrica, né? Na época, lá, há 7 anos atrás, eu comecei a atuar nessa área e eu percebi que só a fisioterapia pélvica, com aquele olhar mais físico, não estava resolvendo a maioria dos problemas dos casais, porque envolvia uma questão emocional, envolvia uma questão conjugal. Na maioria, por exemplo, das mulheres que tinham vaginismo, também tinha um problema com o marido, às vezes, ou traumas do passado, foram abusadas na infância. E eu comecei a entender que eu precisava me especializar em algo mais para ajudar, de fato, de uma forma mais integral, essas mulheres e trazer também para o consultório, o ambiente clínico, o casal. Foi quando eu especializei em sexualidade humana. Passou um tempo, eu percebi que também precisava de uma outra especialização, então eu especializei em saúde e bem-estar dos casais, para que eu entendesse todo esse aspecto físico, mental, conjugal, espiritual. Então, hoje, eu trabalho tanto nas palestras, tanto nos meus atendimentos em consultório, tanto nas mentorias em que atendo casais do mundo inteiro, eu atuo com esse olhar integral, com esse olhar onde a gente consegue investigar de fato onde está cada causa e através dessa descoberta da causa a gente consiga resolver os problemas de fato de cada casal. E seja problema conjugal ou sexual, a gente está aqui para resolver. E vou compartilhar agora a tela para a gente aprofundar um pouquinho aqui mais no assunto. Quando Deus fez a intimidade do casal, e a gente precisa desconstruir, para quando a gente fala, olha, Deus fez a intimidade do casal para a alegria, para a união do casal, para o aumento do vínculo, para o bem-estar, a gente precisa talvez desconstruir algo que a gente aprendeu e reconstruir à luz da palavra de Deus. A gente vai perceber que tem muitas coisas que está pegando em nosso relacionamento conjugal pela religiosidade, por algumas questões culturais, vindo aí de séculos, e aí a gente vai entender isso daqui a pouco. Mas a intimidade do casal, a gente precisa entender que ela é um presente de Deus para a alegria e prazer do homem e mulher casados. Quando Deus fez homem e mulher, e é interessante, a gente vai ver lá em Gênesis, que quando Deus foi fazendo todas as coisas, Deus foi criando as águas, os peixes, o mar, a terra, Deus foi criando cada coisa e dizia, é bom, é bom. Quando Deus fez homem e mulher, quando Deus fez macho e fêmea, quando Deus também fez os órgãos genitais e quando Deus fez a intimidade sexual, porque foi Deus quem criou, e muitos acreditam que Deus foi fazendo todas as coisas, fez homem e mulher, fez órgãos genitais, mas quando foi criar o sexo, olha para o diabo e diz, diabo, agora é contigo, porque esse negócio vai ser a perdição da humanidade. Na verdade, não foi assim. Deus fez homem e mulher, Deus fez órgãos genitais, assim como fez todas as partes do nosso corpo, assim como também o sexo. Sujo, nojento, é o que o diabo tenta fazer, adulterar tudo aquilo que é muito bom, que é aquilo que Deus fez. E quando Deus fez homem e mulher, Deus diz naquele momento, é muito bom, não é só bom, é muito bom, é incrível. E eu quero dizer para você essa noite que muitos casais enfrentam algumas dificuldades porque talvez não entendem que no contexto do casamento, entre marido e mulher, o sexo ele é puro, ele é santo e Deus é glorificado no prazer do casal. Por que muitos casais não conseguem ter essa visão? Por talvez ter a mulher sofrido um abuso sexual na infância, ou o homem ter sofrido um abuso sexual na infância. Então, já tem uma imagem equivocada em relação ao sexo, aquilo que é puro, santo, onde Deus se alegra em ver o casal desfrutando. Então, é algo que a gente precisa desconstruir para reconstruir de novo à luz da palavra de Deus. Então, à luz da palavra de Deus, ele é puro, ele é santo, e Deus, quando ele vê um casal casado, marido e mulher, desfrutando da intimidade, é como se Deus olhasse para a gente e pensasse, a gente conjectura aqui, esse casal está conseguindo desfrutar do presente que eu dei para eles desfrutarem no contexto do casamento. E a intimidade do casal, ela é pura, santa e Deus é glorificado se estiver dentro de alguns propósitos. Quais propósitos são esses? O mundo fala muito que
A gente pode ter intimidade em qualquer momento da vida, em que a gente pode pegar qualquer um aí na esquina, que tá tudo certo, não vai ter nenhuma consequência, nenhum prejuízo. Só que quando a gente vai para esse lado, a gente corre o sério risco de sair dos propósitos originais do sexo à luz da palavra de Deus. Mas, doutora Débora, quais são os propósitos da intimidade sexual do casal à luz da palavra de Deus? O primeiro propósito é a união do casal. É o que a gente acabou de ler aqui na introdução desse nosso encontro. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Então, Deus aqui vai trazer para nós uma ordem de como tudo deve acontecer. Então, primeiro, deixa o homem e a mulher, o seu pai, a sua mãe. Então, eles vão cortar o cordão umbilical emocional. Lá no dia do nosso nascimento, a gente cortou o cordão umbilical físico. Agora, no casamento, vocês vão fazer o quê? Vai deixar pai e mãe. Não é abandonar, deixar, ou seja, deixar de depender emocionalmente deles. Então, os probleminhas que vai vir no casamento, homem e mulher agora maduros vão ter que resolver os seus próprios problemas. Não pode correr para mamãe, meu marido fez isso comigo. Pai, minha mulher fez isso comigo. Por quê? Porque agora, homem e mulher têm a maturidade, são responsáveis em resolver os seus próprios problemas. Então, é isso que Deus está falando. Olha, deixa pai e mãe, então deixa emocionalmente, deixa financeiramente. Agora vocês vão precisar correr atrás do próprio sustento. Por isso que quando homem e mulher se juntam sem ter independência financeira, a gente vai ver sérios e sérios problemas. Então, deixa financeiramente, deixa emocionalmente, e agora vocês vão cuidar dos próprios problemas, vão começar a construir a vida de vocês. Depois de deixar em todos esses níveis, agora vai unir a sua mulher. Depois de unir a sua mulher através do compromisso público do casamento, em que tem ali diante várias testemunhas, e a testemunha principal, ela então tem marido, mulher e todas as pessoas, mas a testemunha principal é o próprio Deus. Agora, depois vem a terceira ordenança, tornando os dois uma só carne. Isso é unidade. São duas criaturas completamente diferentes, que veio de contextos diferentes, criação diferente, que vão se tornar uma só carne. Mas diante de Deus, como é que a gente pode se tornar uma só carne? Através da intimidade sexual. Por isso que nós cristãos defendemos a intimidade sexual no contexto do casamento. Esse é o primeiro propósito. Unidade, certo? E a intimidade sexual ela tem o poder de fazer isso. O segundo propósito é a blindagem contra as tentações. E o apóstolo Paulo, ele vai ser muito claro nessa questão, dizendo o seguinte, olha só, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, em 1 Coríntios 7, 3 a seguir. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Aí muitos confundem aqui, fica só nessa primeira parte, só a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. E aí usam, inclusive de forma equivocada, sobre a submissão de uma forma errada, né? Colocando muitas mulheres em situações abusivas. Mas a Bíblia está dizendo, olha aqui, também, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então são prazeres iguais e responsabilidades iguais. E aí continua, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que é que o apóstolo Paulo está falando nesse momento? Ele está falando o seguinte, olha só, o marido e a mulher, os dois não têm poder sobre o próprio corpo. Agora vocês são um só. Agora vocês são um do outro. E ele continua ali no início desse aconselhamento dizendo, olha só, não vos priveis. Por quê? Porque a intimidade sexual, ela é para ser vivida no contexto do casamento. Então, não vale aqui um casal, a gente vai entender aqui que é para bem-estar no contexto do casamento, a intimidade é para o bem-estar. Então, não vale, por exemplo, aquela mulher que vai fazer uma greve de sexo porque o marido fez algo com ela, como se fosse um ato de punição. Ou não vale o marido porque a mulher não fez algo para ele, negar sexo a ela.
Por quê? Porque a intimidade sexual do casal, principalmente nós cristãos, um povo equilibrado, um povo que tem temperança, que tem domínio próprio, não vale nós agirmos como crianças, fazendo greve, privando um ao outro, ficando meses. Eu atendo casais, inclusive ontem, eu estava atendendo um casal que o marido falando, doutora, qualquer coisa que eu faço, que eu, assim, piso na bola, eu tenho, assim, eu já fico descontrolado, porque eu fico com medo. Porque qualquer coisa que eu faço, a minha mulher, ela faz greve de sexo. Aí fica 3, 4 meses sem permitir que eu, pelo menos, toque nela. Muito menos tenha intimidade sexual. Mas nós, casais cristãos, precisamos entender que, apesar de estarmos casados com um homem ou uma mulher cristã, ninguém de nós somos super-homens. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, enquanto estamos vivendo nessa terra, somos de carne, somos de osso, não somos super-homens, não somos super-mulheres. E enquanto estamos vivendo nessa terra, vocês, casais cristãos, não fiquem privando um ao outro, não fiquem fazendo greve, não façam nada disso. Por quê? Porque a intimidade sexual vai blindar vocês das tentações. Então, essa mulher que faz greve, por exemplo, fica 4 meses sem ter intimidade com o seu esposo, pode deixar o esposo vulnerável ao ponto de ele sair na rua, por exemplo, por ser mais visual, começar a ser tentado por alguma mulher que passou, por algo semelhante. Então, nós, casais cristãos, somos um povo equilibrado e também cuidamos nessa questão. Mas aí ele continua falando, olha só, e se vocês for fazer algum propósito, primeiro, aí tem algumas regrinhas, que seja de consentimento mútuo, que seja por pouco tempo, por quê? Logo voltem para que o inimigo não acheis brechas. O que ele está dizendo? Olha só, o casal, marido e mulher casados, eles devem ter frequência, eles devem cuidar dessa parte sexual. Por quê? Porque tanto o homem, tanto a mulher têm necessidades sexuais que devem ser supridas no contexto do casamento. Certo? Então, se elas devem ser supridas no contexto do casamento, a gente não pode, mesmo que esteja fazendo algum propósito, aí que a gente fala aí dos propósitos, alguns falam jejum, alguns falam propósito, outros falam abstinência, por um tempo em abstinência. Então, independente do tipo de propósito, que seja de consentimento mútuo e que seja também por pouco tempo. E logo voltem para que o inimigo não vos tente na vossa incontinência. É isso que ele está dizendo. Então, dentro desses propósitos, o que é importante entender esses propósitos? Porque se a gente entende esses propósitos, a gente vai, de fato, viver uma intimidade sexual que vai nos gerar bem-estar no contexto do casamento. Inclusive, eu quero contar aqui uma experiência, né, falando de blindar contra as tentações. Eu lembro que eu atendia uma paciente, eu atendo muitos casais cristãos, e ela me falava assim, doutora Débora, eu estou em um propósito de jejum e oração, eu estou há um tempo sem ter intimidade sexual com o meu esposo, e eu falei, qual é o seu objetivo? Doutora Débora, eu quero me santificar, eu quero estar a cada dia mais próxima de Deus, e eu disse a ela, e você está em acordo com o seu marido? Foi conversado? Vocês dois estão de comum acordo com esse propósito? Ela falou, olha, doutor, então, eu fico 3 meses fazendo esse propósito. E eu falei com ela, mas seu marido está de acordo com esse propósito? Não, doutora, quando ele vem me procurar, eu falo assim, olha, estou jejuando, agora eu não posso. E aí eu disse a ela, olha só, então está tudo errado, porque primeiro, você não está fazendo de comum acordo com o seu esposo. A gente só faz algum propósito se a gente estiver em comum acordo, deve ser conversado entre marido e mulher. Em segundo lugar, esse propósito não está te santificando. Por quê? Porque você está deixando a sua casa fora de ordem. Como você pode falar que está santificando e querendo ajudar outras pessoas se você não está cuidando nem da sua própria intimidade sexual? Você está deixando seu marido vulnerável. E ela já me respondeu automaticamente, doutora Débora, mas o meu marido é um obreiro na casa de Deus, ele jamais iria me trair, ele jamais faria algo. Eu disse a ela, pelo contrário, você como conhecedora da palavra de Deus, deve entender que o seu marido não é um super-homem. Ele pode ser um pastor, ele pode ser ter o cargo espiritual mais elevado, mas ele continua sendo homem, casado e que tem necessidades sexuais que deve ser suprida no contexto do casamento. Eu disse a ela, para
com esse jejum e volta para casa e corrige isso aí e vai cuidar do seu casamento. Depois você fala em santificação. Por que eu disse isso a ela? E aí, quando eu disse, ela respondeu, doutora, mas eu estou fugindo, eu fico assim alguns meses, porque eu sinto dor. Eu falei, então vamos resolver essa questão da dor na relação sexual. Por quê? Porque, na verdade, ela estava tendo ali a santificação como um escape. Mas, na verdade, a causadora, essa vontade de ficar muito tempo sem ter intimidade com o esposo, era a dor na relação sexual e a ausência de prazer. Então, a gente corrigiu o problema e falei com ela, vai para casa, cuida do seu marido, cuida de você, mantenha os autocuidados, cuida desse problema e vai ser feliz. Depois vocês fazem alguns propósitos, 2 dias, 3 dias e nada mais do que isso. E no mais, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha só, a frequência sexual é importante no contexto do casamento. É isso que ele está dizendo. E vem o terceiro propósito, que é relaxamento e prazer. Em Eclesiastes 3:9 vai dizer assim, olha só, goza a vida com a mulher que amas todos os dias. Não fala assim, alguma vez lá no mês, uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses, a cada 15 dias, não. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida. E eu vou tentar aqui simplificar, e aí ele continua dizendo, como uma recompensa do trabalho árduo debaixo do sol. Ele está dizendo o seguinte, olha só, Deus nos fez apto para gozar a vida todos os dias. Seria fazer sexo todos os dias? Não, Deus só nos fez aptos para isso, ok? Cada casal vai conversar e ver o que é melhor para os dois. Seja uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ou todo dia, já que, se estiverem bem, eles estão aptos para isso. E aí ele continua dizendo como uma recompensa. Ele está dizendo o seguinte, olha, nessa terra a gente tem tantas dificuldades, temos tantos problemas, nessa terra a gente tem dívidas, doenças, tantas coisas ruins, então vai gozar a vida com a mulher que eu te dei. É como se Deus estivesse falando, olha, eu dei esse presente para vocês desfrutarem, é um momento de relaxamento, é um momento de vocês regozijar, de vocês se alegrarem, de desligarem dos problemas dessa terra. Então, aproveita, goza a vida, cheguem ao ápice, se deliciem, se alegrem, se jubilem. Por quê? Porque essa é a recompensa dessa vida dura que a gente vive nessa terra. O quarto propósito da intimidade sexual do casal é a procriação. E quando a gente vai ver sobre procriação, lá em Gênesis 1:28, vai dizer assim, né? Logo após Deus ali criar Adão e Eva, aí a Bíblia vai dizer assim, que Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. E é interessante, eu coloco isso aqui por um objetivo principal. Por muitos anos, principalmente nós, casais cristãos, e isso vem lá desde 1545, onde os padres ainda podiam se casar, e naquela época eles começaram a ter uma sensação de que o sexo tinha se tornado imoral e de que quem se privava do prazer poderia ser mais santo. Por isso que muitos casais cristãos têm uma falsa ideia de que se estiverem em abstinência sexual, se privar do prazer sexual, ou se não ficar ali se extravasando durante a intimidade, isso é sinônimo de santidade. E aí outros casais acreditam que se desfrutarem do prazer, se tiver orgasmo, se ter aquele fogo na intimidade, isso é sinal de sujeira, de pecado, de vulgaridade, enquanto, na verdade, a Bíblia não diz isso em nenhum momento. E por muitos anos foi perpetuada a partir dessa reunião lá no Concílio de Trento, em 1545, que a intimidade sexual tinha se tornado pervertido e de que teria que criar algumas regras. E uma das regras era, olha, a partir de hoje, os casais católicos, e depois perpetuou também para nós como cristãos, e até hoje a gente ainda vê alguns casais falando sobre isso, a intimidade sexual a partir de hoje vai ser com fins exclusivamente procriativos.
E aí é onde muitos casais começaram a reprimir o seu próprio prazer. Porque eu não posso ter prazer. Se eu ter prazer, eu estou pecando. Eu não posso ter prazer. Se eu fizer barulho, por exemplo, eu posso estar pecando contra Deus. Enquanto, na verdade, a Bíblia está recheada, e vamos começar a ver em todo o livro de Cantares, Provérbios, Eclesiastes, vamos ver isso se repetindo lá no Novo Testamento. A gente vê que na Bíblia inteira vai se referir à intimidade sexual do casal como algo que gera prazer, bem-estar, alegria, gozo, júbilo do casal. Então, se tem alguém, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu atendo muitos casais que até hoje ainda têm essa mentalidade, que ouviu, talvez, algum dia de alguma igreja, ou que ouviu da sua mãe, da sua tia, que tinha fins exclusivamente procriativos, a gente sabe que isso não é verdade. A procriação é só mais um dos propósitos da intimidade sexual do casal. E isso é tão incrível, porque Deus, ele fez na mulher o clitóris, no homem a glande, a bolsa escrotal sensível, na mulher várias zonas erógenas, justamente para eles terem muito prazer. Quando a gente vai observar os animais, por exemplo, a maioria deles, eles só entram no período fértil, têm relações sexuais e procriam. A gente não vê eles tendo intimidades sexuais, tendo ali relações sexuais para diversão, para alegria. Então, Deus, ele colocou algo em nós a mais. Inclusive, os cientistas, eles ficam muito intrigados quando eles começam a estudar a glande peniana, quando eles começam a estudar o clitóris, que é um órgão que tem mais de 9 centímetros, não é só aquela cabecinha que a maioria acreditam. E eles começam a entender que não tem, que tanto a glande, tanto o clitóris, não tem nenhuma outra função a não ser gerar prazer na mulher e no homem. Que incrível isso! Eu acredito que quando Deus olha, ele faz ali homem e mulher e vê que ficou tão incrível, ele olha ali pra gente e diz o seguinte: se eu fizer a intimidade sexual do casal só com fins procriativos, eles vão ficar com preguiça, eles vão ficar assim, deixando para depois, não vão priorizar esse momento, então eu vou colocar um ingrediente a mais na intimidade sexual do casal. Então ele colocou lá o clitóris na mulher, colocou várias zonas erógenas em todo o nosso corpo, colocou a glande sensível no homem, colocou ali a bolsa escrotal sensível para que nós tivéssemos muito prazer nas nossas intimidades sexuais. O quinto propósito da intimidade sexual do casal cristão é o consolo. E a gente vai ver aqui em Gênesis, se vocês depois quiserem meditar, em Gênesis 24, 26, que Isaac, após ele enterrar a sua mãe Sara, a Bíblia vai dizer que ele estava muito triste, e naquele momento, a Bíblia vai dizer assim que após Isaac enterrar a sua mãe Sara, ele deitou com Rebeca. E na Bíblia, né, naquele tempo em que foi escrito, não existia a palavra sexo, então a Bíblia vai dizer o tempo todo palavras sinônimas, deitou, coabitou, então são palavras sinônimas de sexo. E aí a Bíblia vai dizer, Isaac, após enterrar sua mãe Sara, deitou com Rebeca e foi consolado. E daqui a pouco a gente vai ver o porquê ele foi consolado. Antes de a ciência vir provando que os hormônios liberados durante o orgasmo, eles consolam, relaxam, diminuem as dores de cabeça, a Bíblia já vem ali dando a receitinha lá desde o início de todos os tempos. E Isaac foi consolado após namorar ali com a sua esposa, mesmo vivendo um luto. Incrível isso aqui. Por isso que eu sempre digo aos casais, se a gente está vivendo muitos problemas, a gente tem um antídoto para aliviar nossos problemas no contexto de casamento, certo? E o sexto propósito, conhecimento íntimo. E aí aqui eu volto de novo em Gênesis 2, o 25 que a gente leu no início, que diz assim, que ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Intimidade é despir-se um para o outro sem reservas. É despir-se um para o outro de uma forma não só física, o ato aqui de tirar a roupa, mas despir-se emocionalmente dos defeitos, as qualidades,
as virtudes, aquelas coisas que nos envergonham. Então, por isso que nós, casais felizes, casais inteligentes, devemos entender que se tem algo que trava nós durante as intimidades, por exemplo, eu só namoro no escuro, eu só namoro de roupa íntima, com sutiã, por exemplo, eu não consigo deixar meu esposo me ver nua, eu não consigo me soltar na intimidade, tem algo errado. Porque Deus, ele fez homem e mulher nus. E quando a gente entra no contexto casamento, é o único ambiente em que homem e mulher têm essa liberdade de se despir totalmente e se conhecerem intimamente em todos os níveis. Então, esse também é um dos propósitos da intimidade. Então, quando a gente entende todos esses propósitos, a unidade, a blindagem contra as tentações, o relaxamento e prazer, procriação, o consolo e o conhecimento íntimo, a gente já joga por terra todos os outros propósitos equivocados que não vêm da parte de Deus, como namorar sem compromisso, né? Ter intimidade sexual por aí como se estivesse trocando de roupa e sapato. Então a gente sabe que todos esses outros propósitos não faz parte de nós como casais cristãos, porque nós temos intimidade sexual no contexto do casamento entre marido e mulher com esses propósitos aqui. Está tudo bem, pessoal? Estamos entendendo? Eu estou rápida demais? Está claro? Só me dá um ok para mim continuar? Tudo bem. Então vamos continuar. Além dos propósitos, é muito importante que a gente entenda que só há uma possibilidade de termos uma intimidade sexual plena e termos saúde emocional plena no contexto do casamento, que é primeiro desenvolvendo intimidade em todas as áreas, inclusive com Deus. O que é isso? A gente entender que no namoro a gente desenvolve intimidade emocional, conversando através do relacionamento. Eu converso, eu falo, eu ouço, eu conheço o meu cônjuge. Depois, no contexto do casamento, a gente continua conhecendo sexualmente em todos os outros níveis, mas também precisamos entender que temos que ter intimidade com Deus. Por quê? Porque quando temos intimidade profunda com Deus, através do nosso relacionamento íntimo com Ele, lendo a Bíblia, ouvindo Ele, através da oração, falando com Ele, através dos nossos tempos de devocional, né? Aquele tempo de devoção que a gente dedica a Ele, a gente vai conhecendo dele, e quanto mais a gente conhece o nosso amigo, e nesse caso, Deus, o nosso grande amigo, quanto mais a gente conhece dele, mais vamos nos esforçar para fazer a vontade dele. E quando nos esforçamos para fazer a vontade dele, desenvolvemos em nós os dons do Espírito Santo. Misericórdia, paz, longanimidade, domínio próprio. E o casal que tem esses frutos do Espírito Santo vai viver muito melhor sexualmente e conjugalmente. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo para ter a intimidade sexual plena, e a gente vai entender daqui a pouco fisiologicamente tudo isso, é entender que a intimidade sexual deve ser feita com entendimento. Em 1 Pedro 3,7 vai dizer assim, olha, maridos, coabitai com as suas esposas ou coabitai com as suas mulheres, ou seja, faça sexo com a sua mulher com entendimento. E aí vai continuar. E tendo ela como um vaso mais fraco. Ele não está dizendo assim que, olha, a sua mulher é uma porcelaninha que quebra facilmente. Não, ele está dizendo assim, olha, quanto mais caro é o vaso, imagina um vaso de cristal. Quanto mais caro o vaso de cristal, como a gente manuseia ele? É um vaso caro, mas é um vaso frágil, que se quebra facilmente. É como se você estivesse dizendo, assim também é a mulher. Maridos, vocês têm mais força física. Então, não use essa força física para agir com ela com brutalidade. Mas, ao contrário, trata ela com delicadeza, como se fosse um vaso de cristal. Pegue ela com jeitinho, trate ela com amor. Não use a sua força física para oprimir, para fazer algum dano a ela. É como se esse aconselhamento vai dizer mais ou menos o seguinte. É nesse sentido, para que as suas orações não sejam interrompidas.
Sempre que eu atendo alguns casais, e às vezes a mulher vem com esse questionamento, meu casamento, nada dá certo, parece que Deus não ouve as nossas orações, parece que tudo que a gente coloca diante de Deus não funciona, e isso já vem por muitos anos. O que pode estar acontecendo? E geralmente, quando eu vou conversar, em alguns desses casos, a gente percebe que tem uma brutalidade envolvida, que esse marido, às vezes, até pratica o estupro marital. O estupro marital é, por exemplo, a mulher não quer ter intimidade sexual com ele, mas ele faz na força bruta, mesmo sem ela querer, como se fosse assim, olha, eu casei, você é minha, você não tem poder sobre o próprio corpo, né? Pegam esses versículos isolados e esquecem que eles devem dar a vida pela sua mulher como Cristo deu pela da igreja, que eles devem ter intimidade sexual com entendimento, e depois não entendem por que as coisas não dão certo no casamento. Talvez essa brutalidade, essa falta de entendimento está presente na cama. Então é muito importante que homem e mulher têm intimidade sexual com entendimento. E essa noite a gente está tendo a oportunidade de juntos ter entendimento, conhecer um pouquinho mais a nossa intimidade e ser mais assertivos para viver uma intimidade sexual plena aqui à luz da palavra de Deus. Em Hebreus vai dizer também que a intimidade sexual, e aqui é um pilar importante, ela é abençoada no contexto do casamento. Todas as vezes que a intimidade sexual foge do contexto do casamento, aquilo que é imoral vai fazer com que nos traga consequências. A intimidade sexual, ela só é abençoada no contexto do casamento. Então, se a gente quer ser muito feliz, a gente não vai colocar na terceira pessoa, e aqui eu falo em todos os sentidos. Uma pornografia em que você vê o vídeo colocando ali um amante, né, uma terceira pessoa, o desejar alguém na rua, aquele pecado da sensualidade. Então, quando a gente entende que no contexto aqui do casal, e aqui em Hebreus vai dizer assim, olha, venerado entre todos seja o casamento, honrado entre todos seja o casamento, abençoado entre todos seja o casamento, ele está dizendo o seguinte, olha, o casamento, ele é abençoado, a intimidade sexual no contexto do casamento, ela deve ser honrada, e inclusive, não manchem esse leito, que o leito seja sem mácula, não manchem esse leito, não traga pornografia, não traga masturbação, não traga aquele olhar cobiçoso, uma mulher alheia ou um homem alheio, não traga isso para a cama de vocês, porque a cama deve ser sem mácula, e no contexto do casamento, a intimidade sexual, ela é santa, pura, e Deus é glorificado, é como se ele olhasse e falasse, esse casal está desfrutando do presente que eu dei a eles da forma certa, então, no contexto do casamento. E aqui a gente deve entender que deve ser sempre o fruto do amor entre o casal, que o egoísmo não pode estar presente. Então, isso aqui eu sempre falo para os casais, que a gente vive, eu acho que de todos os tempos, a geração mais egoísta, né? E a gente começa a ver isso também na intimidade sexual. Eu estou com vontade, então eu quero porque eu estou com vontade. E nós, como casais cristãos, precisamos entender que a intimidade, ela deve ser assim. Eu entro na intimidade sexual para satisfazer o meu marido e ele entra na intimidade sexual para satisfazer a mulher. E ambos com esse mesmo pensamento, com o pensamento de doar prazer um ao outro, ambos vão ter prazer máximo. E só terminaremos esse nosso momento quando ambos estiverem satisfeitos, quando ambos tiverem orgasmo, quando ambos atingirem o ápice, certo? Então, essa é a ideia da intimidade sexual no contexto do casamento cristão, né, em que gera bem-estar. E a gente só termina quando ambos se sentirem realizados. Aqui a gente pode falar em outro momento, essa intimidade sexual, ela é completa quando a gente tem realização também espiritual, quando a gente tem uma relação boa com Deus, a realização emocional, familiar, profissional e sexual. Em outro momento a gente fala sobre isso. E agora, à luz da ciência. Aqui a gente vai entender muitas coisas, né? Por que é tão importante a gente entender os propósitos da intimidade sexual? Quando a gente entende os propósitos, a gente vai colocar a intimidade sexual como algo muito bom em nosso casamento. Como algo que, de fato, é um presente de Deus em nosso casamento. E se a gente entende que ela vai unir o casal, que vai consolar o casal, que vai blindar contra as tentações, que vai trazer relaxamento, divertimento, júbilo, e que vai trazer conhecimento íntimo, se a gente entende todo esse contexto, a gente vai colocá-la como prioridade no nosso casamento, porque ela gera recompensas ao marido e à mulher que estão felizes sexualmente.
E uma das recompensas é a recompensa emocional, né? É quando a gente vê um marido e mulher que atingem o ápice durante a intimidade, a primeira coisa que é liberada durante o orgasmo é as endorfinas. As endorfinas são grupos de hormônios que geram bem-estar e relaxamento em nós, né? Então, aquela sensação de que quando termina a intimidade, aquela sensação de desfaleceu, aquela sensação de que o corpo ficou mole, aquela sensação gostosa é gerada pelos hormônios, principalmente as endorfinas. Se esse casal também desfruta de prazer na intimidade, eles também vão ter a liberação das dopaminas. O que é isso? É o hormônio que nos dá muito prazer. Aquela sensação de perna bamba, aquela sensação de que morri, aquela sensação de criatividade. Por isso que nesse momento, a maioria dos homens, pelo efeito desse hormônio, vai virar para o canto e vai roncar, vai desmaiar, quase que ser arrebatado para outra dimensão, a maioria deles. E a maioria das mulheres vai despertar a criatividade. Por isso que eu sempre digo aos casais, olha só, a intimidade sexual não termina no orgasmo. A intimidade sexual, ela continua após esse orgasmo. Por que ela continua? Porque ali tem a ação dos hormônios. O homem quer virar para o canto e dormir. A mulher ficou muito criativa. Ela quer conversar, rir, lembrou de 1001 coisas. Ela quer compartilhar algo, uma ideia brilhante que veio à mente dela. E muitos se sentem sozinhas nesse momento, porque o homem vai dormir e elas ficam ali querendo compartilhar e não tem com quem compartilhar. Então, casal inteligente, nesse período, então, entendimento nos liberta. Nesse período, vai entender que, olha, vamos abraçar de frente um ao outro, se o marido está ali sonolento, quase ali apagando, pelo menos dê uma atençãozinha à sua mulher, porque ela quer compartilhar muitas coisas com você, é um momento bom, porque nesse momento também a intimidade continua. Então, é muito importante a gente entender isso. Depois desse momento ali, 10 minutos, 15 minutos, aí a gente vai no banheiro, faz xixi, limpa a região externa, nada de fazer duchinha interna, e vocês vão entender que esse ato é importante, a gente pode explicar isso em outro momento, mas é importante para prevenir as infecções urinárias, ok? E também tem a liberação, a recompensa do prazer, a ocitocina. A ocitocina é aquele hormônio que nos deixa leves, humorados. Por isso que uma noite incrível, quando a gente, como casal, tem uma noite incrível, nós acordamos no outro dia, assim, muito felizes. E quando a gente tem uma noite péssima também, o dia amanhece meio preto e cinza, branco e, sei lá, sem cor. A gente amanhece meio mal-humorado. Por quê? Porque não tem como um casal estar ruim na cama e fluir bem nas outras áreas. Quando nós temos prazer mútuo, aqui não estou falando só do homem, homem e mulher, ambos têm prazer na intimidade, eles amanhecem mais humorados, mais alegres, reclamam menos. Inclusive, tem alguns estudos que falam que, principalmente aquelas mulheres que nunca atingiram o orgasmo, são aquelas mulheres que mais reclamam, são aquelas mulheres que têm um índice maior de pessimismo e são aquelas que murmuram de tudo. O sol tá quente, reclama do sol quente. A chuva, reclama da chuva. Reclama de tudo e de todos. Certamente está faltando a ação dessa ocitocina no corpo. Então, essa recompensa, o prazer mútuo, gera um humor, uma leveza em nós, diminui a ansiedade e aumenta o vínculo do casal. Como aumenta o vínculo do casal? Eu sempre brinco que a ocitocina é o hormônio chiclete. É aquele hormônio presente durante o parto. Eu também sou doula e fisioterapeuta obstétrica, então eu acompanho muitos partos. E durante o parto, a mulher tem uma descarga tão grande de ocitocina ali, durante as contrações, né, do útero, naquele período, principalmente o expulsivo. E é interessante que essa ocitocina é o hormônio do amor. Ao mesmo tempo que ela atua no parto, ela também vai atuar aqui em nosso cérebro, fazendo uma amnésia, sabe? Por quê? Porque se a gente lembrasse de dor, lembrasse de todos os detalhes do parto, nunca mais iríamos ter outros filhos. Inclusive, estou grávida de 6 meses e é incrível como Deus faz tudo perfeito. Então, o que o nosso corpo faz? Olha, para garantir a perpetuação da espécie, vou liberar muita ocitocina, vou dar um branco aqui na mente dessa mulher, para que ela lembre que o parto foi sofrido. Ela lembre que doeu, mas ela não lembre dos detalhes, porque se ela lembrar dos detalhes, ela não arruma outro filho, né? Isso é incrível. Esse hormônio, ele está também durante a amamentação.
Então, quando a mãe, ela tá ali com o bebezinho plugado ali na sua mama, por mais que tenha fissura, por mais que tá gerando dor, por mais que esteja sangrando, e as mulheres sabem os desafios que são a amamentação, e toda essa maternidade, né, eu falo que é mais desafiadora do que o próprio parto, e mesmo assim, mesmo com dor, mesmo com tudo isso, aquela mãe consegue olhar para o bebê e vir na sua mente: eu amo esse bebê, eu dou a vida por esse serzinho. É como se fosse aquele hormônio chiclete. Esse hormônio chiclete, esse hormônio do amor, a ocitocina, nunca mais esqueçam desse hormônio. Esse hormônio está presente durante o orgasmo. Por isso que a mulher que não tem orgasmo, ela fica meio desanimada para as próximas vezes, ela vai se afastando do seu marido. Mas a mulher e o homem, em que ambos tenham o orgasmo e o prazer máximo, esses dois vão estar com aquela sensação de que termina a intimidade, olha um para o outro e fala: eu ainda amo essa mulher. Eu ainda amo esse marido. Eu quero ficar com ele para sempre. Eu quero ficar com ela para sempre. É como se fosse aquele hormônio que aumenta o vínculo e faz com que os dois se mantenham grudados. Esse é um antídoto natural para que o casal permaneça juntos para sempre. Por isso que os estudos vão dizer: olha só, esses efeitos hormonais, eles duram até 72 horas após cada intimidade. Então, eles duram até 3 dias. Então, geralmente, o casal feliz, e é claro que isso vai depender de cada fase, né, de cada casal, às vezes na maternidade isso vai diminuir, na pós-menopausa, na velhice isso vai diminuir, mas o casal, ele tem, em média, esse casal feliz, inteligente, ele vai ter, em média, pelo menos intimidades sexuais a cada 3 dias. Por quê? Porque é a média ali da duração dos hormônios sexuais. Esses hormônios aqui que eu estou dizendo, esses hormônios da recompensa, os hormônios do prazer, que gera todos esses efeitos em cada um de nós. Entendendo isso, agora fica fácil da gente entender, né, onde tudo isso começa. E eu vejo muitos casais sofrendo muito sofrendo muito em suas intimidades sexuais por não entenderem muito as diferenças da sexualidade do homem e da mulher. E a gente precisa entender que Deus fez 2 criaturas totalmente diferentes e colocou para viver juntas. E aí muitos falam assim para mim: doutora Débora, e como Deus faz um negócio desse? Então tem tudo para dar errado? Eu digo: não tem tudo para dar errado. Talvez Deus queira desenvolver em nós a paciência, o perdão, a misericórdia, né, que é a compaixão, e não há um ambiente mais propício para a gente desenvolver isso do que no contexto do casamento, certo? Então, nós dois, homem e mulher, criaturas totalmente diferentes, que pensam diferente, que reagem diferente em relação ao sexo também, Deus pega essas 2 pessoas e colocam juntas. E a partir do casamento, a gente vai entender que o homem, ele, na maioria das vezes que ele não está muito bem, ele quer ter intimidade sexual, porque ele vê intimidade sexual como liberação. Libera estresse, libera dívidas, libera os problemas do dia, aqueles conflitos lá do trabalho. Ou seja, não que resolve os problemas, mas ele libera as tensões que está dentro dele. Por isso que, às vezes, quando o marido está muito nervoso, a gente pode pensar: será que está precisando liberar? E a gente sabe como liberar, certo? Por outro lado, a mulher, aí a gente fala: olha, o homem tem intimidade para ficar bem. A mulher é o contrário, ela tem a intimidade como complemento, então ela precisa estar bem para querer ter intimidade. E aqui é onde esse casal, entendendo essas diferenças, vai atuar para o bem-estar um do outro e se ajustarem nesse momento. Se ambos os cônjuges entendem que o homem, ele tem a intimidade como a liberação das tensões e a mulher como um complemento, ou seja, quando ela tem intimidade, ela se sente completa, mas para ela se sentir completa, ela precisa estar bem antes da intimidade. Esse casal vai entender que talvez vai precisar de uma massagem, por exemplo, o homem fazer a massagem nos pés da mulher, que talvez quando ele chegar do trabalho e ao ver ela ali com aquela casa na bagunça, crianças e aquele tanto de atividades, talvez ele vai ter que chegar e colocar as crianças lá, vai lá, dá um banho nas crianças, já coloca elas para dormir, já libera a mulher mais cedo. Por quê?
para que essa mulher já se sinta melhor, para que quando for procurar durante a intimidade, ou quando ela procurar, porque nós mulheres também devemos entender isso, que nós não podemos ficar só no papel passivo, mas também devemos ser ativas, nós também precisamos procurar, os homens também se sentem bem quando são procurados, eles se sentem desejados, eles se sentem amados, isso é muito importante no contexto do casamento. Então, se a gente entende essas diferenças, a gente pensa, opa, um homem, quando não está muito bem, pode estar precisando, será? E a mulher, quando não está muito bem, ela precisa estar bem antes de fazer intimidade, ter intimidade comigo? Então, com isso, se eu entendo isso, então o que eu posso fazer para gerar bem-estar nela, para que depois nós dois tenhamos intimidade sexual, certo? O homem também é mais visual. E por isso que eu sempre digo às mulheres, a gente está vivendo um tempo, e principalmente com essa pandemia, em que a gente fica muito em casa. A gente tem até os nossos trabalhos. Eu, por exemplo, nesse momento estou aqui em home office. E talvez a gente queira ficar o tempo todo de uma forma mais confortável em casa. Só que a gente deve lembrar por quem o nosso marido se apaixonou. Foi por uma mulher que fica o tempo todo com aquelas calçolas lá da maternidade, que até hoje a gente ainda não tirou. Esse marido se apaixonou na época, não estou falando que essa questão física seja tudo, mas é parte fundamental. Aquela mulher que levanta e está trabalhando em casa, às vezes não precisa aparecer nas telinhas, ela levanta e nem sequer penteia o cabelo, nem sequer se arruma, não passa um perfume, não fica cheirosa. Então eu quero convidar a cada uma aqui, e aqui estou dando um puxão de orelha em mim também, a nos cuidarmos mais. Porque quando nos cuidamos, estamos cuidando não só para nós, estamos cuidando também para o nosso marido, estamos também dando o melhor para ele. E quando damos o melhor para ele, a gente está fazendo o quê? A gente está cuidando do nosso casamento. Então, nada de... Graças a Deus não tem essas camisetas de político mais. Então, mas assim, nada de essas... Lá aquelas calçolas enormes, lá dos anos 1900 bolinha. Nada de ficar esse cabelo para cima, que quando as pessoas te olham até assusta, quase caindo de costas. Nada de ficar tão desarrumada em casa. Mulher deve ser bonita. Mulher, sim, precisa ser bonita, bem cuidada, cheirosa, limpinha, cuidar da aparência. Porque senão o marido vai começar a olhar para você e pensa assim, quando a gente vai sair de casa, a minha mulher veste aquele vestido tubinho, dá até uns pulinhos para cima, aquele vestido a vácuo, a melhor roupa, e aí a gente sai, essa é a mulher que eu casei, essa é a mulher que eu desejo. Mas quando ele chega em casa, é uma mulher que está sempre com cheiro de cebola, sempre desarrumada, cabelo para cima, e naquela bagunça para lá e para cá. Então é importante que, nem que seja 2 vezes na semana, a gente se arrume exclusivamente. Fala, olha, hoje eu estou arrumada dentro de casa mesmo, como se eu fosse sair. Mas é o melhor para mim e para o meu marido, certo? Por outro lado, pensando aqui em 2 criaturas diferentes, vem a mulher. A mulher ela é mais auditiva, e por isso que a gente sempre fala, homens, cuidado com as palavras. Mas eu não estou falando aqui também para que as mulheres sejam punitivas em relação a isso. Você falou isso comigo, agora eu vou ficar 1 mês sem fazer sexo com você. Não, nós cristãos não temos essa mentalidade. Mas eu aconselho aqui aos homens, cuidem do que você fala durante a semana, durante o dia. Cuide da forma que você fala com a sua mulher. Inclusive, eu trabalho muito no meu curso, eu tenho um curso Casados e Felizes, que a gente trabalha muito a comunicação do casal, mas eu quero dizer para vocês aqui, olha, cuide das suas palavras durante o dia, mas também seja inteligente e fale as palavras que excita a sua mulher durante a intimidade. Pergunta a ela o que ela gosta de ouvir durante esses momentos. Eu tenho certeza que a maioria dos casais sabem o que ambos gostam na intimidade. Gostam de ouvir, gostam de que tipo de toque, como gosta que pega. Eu tenho certeza que a maioria sabe. Mas eu tenho certeza que muitos também têm dificuldades. Então, fale do que você gosta de ouvir. É gostosa, é linda, é cheirosa, que ele ama você. Fala para ele também o que você gosta de ouvir nesse momento. A mulher também é muito tátil. E eu recebo muitos depoimentos de mulheres assim, doutora, há anos eu tenho saudades daquela pegada do meu marido. Por quê? Porque a mulher tem zonas erógenas da cabeça aos pés. E pensando nisso, por isso que a gente sempre fala,
o homem precisa ter pegada. Pegada o quê? Ah, Débora, é pegar, assim, não. É abraçar muito, é pegar nos locais certos, daquele jeito que a sua mulher gosta. Por quê? Porque a mulher é sua e você pode pegar ela como quiser e como ela gosta que pegue, desde que isso não esteja, de alguma forma, remetendo à violência. Mas se é uma pegada gostosa para ambos, façam isso. Muitas mulheres estão aí casadas com pão e morrendo de fome. Então, lembra sempre disso. Pegada, pega com gosto, com jeito. A pele, ela é cheia de zonas erógenas, então, da cabeça aos pés da mulher, é muito erótico da cabeça aos pés, essa região quente, né? A gente vai ver daqui a pouco a figurinha. Então, pegue, abusa, olha, dos toques, do abraço, do beijo, esse toque aqui, pele a pele, o beijo, isso é muito importante. E a mulher também é muito olfativa, e aqui a gente entende que o homem precisa ser cheiroso. Nada de aquele sapato cheio de chulé que você deixa lá na sala. Nada de a falta de higiene. Talvez nem apara os pelos. Quando olha lá para baixo, tá uma verdadeira floresta amazônica. Então, o homem, como a mulher, precisa assim, ser cheiroso, precisa ser limpinho, passar aquele perfume durante as intimidades, aquele perfume que você usava lá no namoro, lá no início do relacionamento, porque a mulher tem a memória olfativa muito mais ampla que o homem. E, inclusive, se eu perguntasse a vocês nesse momento, quem de vocês lembra do perfume que marcou a sua vida? Todas nós vamos lembrar. Eu, por exemplo, eu lembro do perfume do meu marido de quando a gente namorava até hoje. E ele sabe como me conquistar. Ele fala assim, quando ele tá muito afim, ele já vai lá e usa aquele perfume que eu gosto, porque ele já sabe que isso vai esquentar as coisas. E esse aqui a gente vai falar em um outro momento, né? O ciclo sexual, então, a libido no homem, esse desejo sexual, a maioria das vezes pode aparecer de forma espontânea ou de forma visual, né? Vendo a mulher tomando banho, ela arrumadinha lá, né? Cheirosa. Então, a maioria das vezes ele pode ser mais visual, mas ele também vai despertar-se de uma forma espontânea na maioria das vezes. De acordo com os estudos, até o horário de almoço, o homem pensa, em média, 30 vezes em intimidade sexual. Que incrível isso. Por isso que os homens, eles têm mais testosterona, eles pensam mais sobre o assunto. Então, quando chega a noite, parece que eles já estão mais prontos. A mulher, de acordo com os estudos, até a noite, em média, 40% pensou uma vez, no máximo, até a noite, enquanto o homem já pensou mais de 30 vezes até o almoço. E aqui eu não tô falando assim, gente, olha, pensando em sexo o tempo todo. Estou falando de situação, de vontade, aquela vontade que vem do nada, de várias formas de vontade, certo? E aí dá aquela sensação de que o homem tem mais vontade e a mulher não tem. Talvez ela não esteja despertando essa questão sexual nela. Por isso que eu sempre falo que a mulher inteligente, ela vai separar pelo menos 2 momentos do dia para fechar os olhos, respirar lento e profundamente e pensar em intimidade sexual com o seu esposo, aquele momento bom, já para ir ativando o seu cérebro em relação ao sexo, para que isso já vá preparando a sua região íntima, para que quando seu marido chegar à noite te procurar, ou você procurar ele, você não tá com aquela sensação de que está morta sexualmente. Nossa, nem estava lembrando disso, ele tá pronto, ele tá querendo. Então, nós, né, somos estratégicas nesse sentido também, nessa questão sexual. Então, a gente vai pensar, né, em sexo pelo menos 2 vezes ao dia, justamente para que o nosso corpo já esteja despertando em relação à intimidade e não deixe só para aquele momento em que a gente procure ou é procurado. Depois da vontade, na maioria dos homens vai vir de forma espontânea, ou seja, a vontade vem primeiro. Na mulher, na maioria das vezes, vem de forma responsiva. O que é isso? Débora, então agora eu entendo por que no início do meu relacionamento eu subi pelas paredes e agora eu preciso de beijo, eu preciso de abraço, eu preciso de estímulo. É isso mesmo. Com o tempo de casamento, nossos hormônios voltam ao equilíbrio e agora a gente precisa ser estimulada. Por isso que mesmo que o homem já esteja ali, já receptivo, já esteja ali meio caminho andado, ele precisa estimular a sua esposa. Por quê? Porque por mais que ela não esteja com vontade, e é importante que ela também esteja receptiva, por mais que ela não esteja com vontade, após os estímulos, o desejo vem. Ok? E depois desse desejo chegar e
ambos os cônjuges estando ali no ambiente social, aquele momento íntimo, em casa, no quarto, ou onde os dois estiverem ali, mas estiverem ali naquele momento íntimo propício, sem ter pessoas em volta, porque a gente não consegue namorar com muitas pessoas, por exemplo, porque Deus fez assim, de fato é um momento íntimo entre homem e mulher. Então, depois de vir essa vontade no homem, mesmo de forma espontânea, e na mulher, de forma responsiva após os estímulos sexuais, depois de vir essa vontade, aí agora a gente vai ser despertada para as próximas fases do ciclo sexual, que é a excitação. Na excitação, o clitóris vai ficando ereto, o pênis fica ereto, e o pênis fica ereto rápido, a gente vai entender o porquê disso. O clitóris fica ereto, o colo do útero se eleva, e vai ter todas as transformações aqui em nosso corpo, a gente lubrifica para que a gente vá para o próximo passo. Aí a gente começa a excitar, lubrificar, vai ficando ereto, e daqui a pouco vai aumentando o desejo sexual, continua os estímulos mútuos ali entre casal, maior excitação, e aí sim, reações físicas e emocionais, os mamilos ficam engurgitados, todo o corpo começa a responder, e aí os dois, tendo ali aumento de intimidade, aumento de excitação, tem o ápice, que é o gozar, que é ter orgasmo, que é atingir esse ápice. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitos casais não chegam nesse ápice. Muitos por essas influências biológicas e psicológicas. Talvez a mulher que foi abusada na infância, o homem que foi abusado na infância, ou por ter algum trauma de um relacionamento anterior, ou por, às vezes, um marido violento, ou por começou a ter dor na relação sexual, e aí tudo que é ruim, o nosso corpo vai tender a fugir. Por mais que você esteja com vontade, quando o seu cérebro lembra das situações que você passou, ele vai fazer o quê? Vai bloquear o ciclo sexual. Não vai deixar você lubrificar, não vai deixar você ficar ereto ou ereta, não vai deixar você atingir o ápice. E quando a gente chega nessa situação, a gente precisa de tratamento urgente, com sexólogo, com fisioterapeuta pélvico, no caso do homem associado ao urologista, no caso da mulher associado ao ginecologista. E aqui a gente está vendo em relação ao tempo. O homem, aqui é rápido, ele tem o desejo espontâneo, pode ser visual ou aquele que vem do nada. Começou os estímulos, fica ereto rápido, excita rápido, consegue chegar ao orgasmo rápido. Só que depois de chegar ao orgasmo, ele não consegue iniciar um ato sexual em seguida. Alguns até conseguem, mas são raríssimos. Por quê? Porque tem mais liberação de prolactina, o hormônio broxina. Aquele hormônio que faz com que, após terminar, fique flácido e não consiga continuar tendo uma próxima relação sexual. Por isso que não tem nada de errado. Alguns homens, algumas mulheres acham que tem problema por, após ter orgasmo, não conseguir iniciar um próximo ato sexual. Não tem nada errado. Está super normal. Deus fez assim. Após atingir o ápice, o que acontece? Vai ser liberado grande quantidade de prolactina no sangue e o homem vai ali ter o pênis agora, vai voltar à posição de repouso, aqui vai na posição flácida, e ele só vai conseguir talvez depois de 1 hora, mais tarde, no outro dia. E quanto mais velho for ficando, mais prolactina vai ser liberada, então mais dificuldade de iniciar logo em seguida. Já a mulher, a gente fala aqui, né, daqui a pouco a gente vai entender isso, e já estou terminando também, a mulher ela é como se fosse fornalha a lenha. Ela demora aqui ter desejo, às vezes ela vai precisar de muitos estímulos antes. Ela começa a ficar excitada, às vezes vai ter que começar aqui no bom dia, uma florzinha no meio do dia, aquela ligação do marido preocupado. Depois, durante os preliminares, começou o desejo, esse vai excitando lentamente, chega ao orgasmo. Mas quando ela chega ao orgasmo, ela pode ter orgasmos múltiplos. Inclusive, na aula eu consigo, no curso eu ensino aqui como ter vários orgasmos um após o outro. Pastor Renato, quantos minutinhos agora eu tenho para me encerrar? Mais uns 5 minutos. Ok. Então, já estou indo para os finalmente, tá? Entendendo isso, essa diferença, agora a gente vai ligar os pontos aqui. Então, quem que vocês acham que é o fogãozinho a gás? O homem, claro. Quem é fornalha a lenha? As damas.
É que Deus, quando Deus fez o homem, Deus fez como se fosse uma máquina simples. A região genital é a única região de prazer e a mulher, ela tem pontos quentes em todo o corpo, ela demora mais. E isso aqui não é frescura, pessoal. Sabe por que isso acontece? Hoje a gente vai entender o porquê que a mulher demora e por que a mulher precisa de muitos preliminares. O homem precisa de, em média, 50 ml de sangue para ficar pronto. 50 ml. Então, em questão de 30 segundos a 2 minutos, e com o passar da idade pode demorar um pouquinho mais, mas nesse tempo é o suficiente para ele ficar pronto, ficar ereto, certo? A mulher precisa, em média, de 500 ml de sangue, ou seja, 10 vezes mais sangue para ficar pronta. Doutora Débora, mas como assim? Por que a mulher precisa de mais? Porque o colo do útero precisa subir lá para cima, o canal vaginal precisa alargar, e ele vai começar a suar pela presença de muito sangue na região, por isso que vai lubrificando todo o canal vaginal. O clitóris precisa ficar ereto, não é só aquela parte externa que a gente vê, tem também a parte interna. E esse processo pode levar de 9 minutos a meia hora, enquanto o homem fica pronto em 2 minutos, na maioria das vezes. E aqui é onde está o grande X da questão de muitas mulheres ficarem a ver navios. O homem atinge o prazer, por quê? Porque ele fica pronto, e no Brasil tem uma cultura muito penetrativa, ele fica pronto e já vai para a penetração. Se ele faz dessa forma, a mulher nem começou ainda a excitar e ele já está terminando. Então, por isso que é muito importante a gente entender que se a mulher demora muito mais, então deveria fazer preliminares, o máximo de estímulos, até que ela também esteja quase chegando lá ou chegando ao ápice para, nesse momento, fazer penetração e ambos terem orgasmo juntos. Por que esse tanto de tempo, né? E aqui a gente vai ver uma figura, olha aqui, esse aqui é um canal vaginal em repouso. Imagina se a gente andasse com o canal vaginal o tempo todo preparado para receber o pênis. O que ia acontecer? A vagina ia ficar aberta, a cada passo que a gente desse ia entrar ar e sair um pum. Mas Deus, ele fez de uma forma tão especial, de uma forma aqui, né, tão bem feita, que durante o nosso dia a dia, nosso canal vaginal está fechadinho, em repouso, mas durante as intimidades, esse canal vaginal, com a chegada do sangue, então já vê aqui a primeira figura, aqui, ó, o colo do útero, esse aqui é o canal vaginal, essa parte mais inferior, colo do útero. Quando a mulher começa a ser estimulada e o desejo começa a aparecer, ela começa a excitar, o colo do útero vai subindo, o canal vaginal vai se alargando, e aqui, ó, na terceira imagem, aqui a gente já vê uma mulher atingindo o orgasmo. Olha que incrível! Na portinha da vagina, a gente vê os músculos íntimos contraindo, por isso que a gente fala aqui, as mulheres que fazem exercícios íntimos, elas têm contrações, orgasmos mais intensos, porque ela trabalha essa musculatura. Aqui dentro, lá na região profunda do canal vaginal, tá toda aqui alargada, aqui prontinha, né, recebendo o pênis, e o colo do útero tá lá em cima. Então, se antes o canal vaginal tinha em média de 9 centímetros, e a gente sabe que a maioria dos órgãos genitais masculinos tem mais que esse comprimento, então aqui, ó, então o segredo não é o tamanho, não é a espessura, não é nada disso que importa. O que importa é preliminares bem feitas, estimulando o clitóris, todo o corpo, muito beijo, muita pegada, muito investimento nas preliminares, para que esse processo aconteça. E esse processo acontecendo, a gente vai chegar nessa terceira imagem. Uma mulher que está tendo orgasmo, sem dor, sem desconforto e ambos tendo prazer. Se não tiver preliminares, a mulher não estiver preparada, o que vai acontecer? Ela vai sentir dor na hora da penetração, porque ela não vai estar lubrificada, o canal vaginal ainda não se abriu para receber o pênis. Ela vai sentir cutucando, como se fosse no pezinho da barriga, porque o colo do útero ainda não subiu, então literalmente cutuca o colo do útero. E ela vai sentir dor em todo o intercurso e até pode ter fissura durante a intimidade sexual. Então, se tem dor na penetração, se não lubrifica, precisa urgente de ajuda profissional, né? E o casal precisa entender isso aqui para colocar isso também no seu dia a dia, ok? Então, fazendo preliminares bem feitos. Doutora, aqui em casa a gente está fazendo preliminares bem feitos, mas não estamos lubrificando bem, ainda tem um desconforto, então precisa de ajuda profissional. Pode ser que tenha dispareunia, pode ser que tenha um vaginismo, pode ser que tenha uma falta de coordenação na musculatura íntima, todo esse processo.
Entendendo isso, lembra que eu falei das zonas quentes? É isso aqui. Nas preliminares, estimula todo o corpo. Olha a mulher, planta dos pés, por isso que eu falei da massagem nos pés, atrás dos joelhos, é onde a mulher gosta que toca, lateral aqui nas coxas, no bumbum, umbigo, lateral das mamas, não é mamilo. Algumas têm sensibilidade no mamilo, mas a maioria é na lateral das mamas, na nuca, no olho, na boca e os cabelos. Por isso que algumas gostam que pegam os cabelos, que fazem massagem. E no homem, na glande e na bolsa escrotal. E aí, quando a gente fala dos órgãos, olha aqui, é isso aqui tudo. Tanto o pênis quanto o clitóris, os dois são semelhantes, só que um vai para fora e o outro vai para dentro. E aí, tudo que eu quero deixar para vocês nesse encontro tão maravilhoso é que vocês consigam se entregar e ter prazer mútuo, e que vocês se entreguem nessa arte de fazer amor, né? E, inclusive, em Provérbios 5, 18 ao 19, vai dizer assim, ó, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. E eu repito também o que diz em Eclesiastes, goza a vida com a mulher que ama todos os dias da tua vida, como uma recompensa, né? E aqui a gente vai concluir, fala, Débora, mas a gente não está conseguindo gozar, a gente não está conseguindo se alegrar dessa forma. Eu quero dizer para vocês que existem alguns vilões, algumas disfunções. Algumas mulheres têm disfunção de libido, outros têm ausência de prazer, ausência de orgasmo, tem dor. Homens que têm ejaculação precoce, que têm disfunção erétil. Outros até por falta de higiene, né? E tudo mais. Eu quero dizer que todos esses aqui podem, mesmo se autoconhecendo, mesmo entendendo a importância e fazendo tudo certinho, isso aqui ainda pode aparecer. E se caso aparecer, eu posso ajudar vocês, ok? Eu tenho o curso Casados e Felizes, onde a gente trata de todos esses probleminhas e também a gente trata de todas as outras questões aqui de limite e na intimidade. Todas essas questões que todo casal cristão tem dúvidas, a gente trata lá nesse curso Casados e Felizes, ok? Para vocês terem o link, para vocês terem acesso a esse curso, é só me seguir lá nas redes sociais, DRA Débora Machado, que vocês vão ter lá no link da bio como fazer a inscrição. Vou parar de compartilhar aqui a tela. Isso aí. E essa foi a palestra. Eu tentei trazer aqui algumas questões principais. É só uma introdução, na verdade. E tentei passar assim bem correndo, porque essa área da sexualidade é uma área que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos. Tem toda uma questão cultural, biológica, espiritual, social, né, física envolvida. E a gente sabe que tem questões que a gente vem carregando desde lá 1500, como eu disse lá no início dessa aula. Mas o que eu quero deixar para vocês nessa noite é que essa aula de hoje seja parte da jornada de cada um de vocês. Que seja parte da busca sobre o conhecimento e o entendimento. Como vamos entender se a gente não busca entendimento, conhecimento, né? Como a gente vai entender, como a gente vai desfrutar do prazer, como a gente vai ser felizes sexualmente, conjugalmente e automaticamente terem saúde emocional se a gente não busca ferramentas para o conhecimento, né? Então, nessa noite, eu trouxe aqui uma breve explanação desse assunto, e se vocês quiserem aprofundar mais, talvez em outro momento a gente pode aprofundar, ou se quiserem vir para o curso Casados e Felizes, nas minhas redes sociais, a gente tem formas lá de ajudar vocês, ok? Muito obrigada, pastor Renato, por esse momento, muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui, né, atentos até agora, e que Deus abençoe a cada um de vocês, e eu repito, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher, a tua mocidade, goza a vida todos os dias com a pessoa que você ama, até ficarem bem velhinhos. Afinal, vocês sabiam que os órgãos genitais são as únicas estruturas em nosso corpo que não envelhecem, até ficarem bem velhinhos? Clitóris não tem vencimento, a glândula peniana não tem vencimento. Às vezes a gente tem algumas dificuldadezinhas, a disfunção erétil, ejaculação precoce que aparece no decorrer da vida, ressecamento vaginal, mas os nossos órgãos sexuais, eles não envelhecem.
Então, até ficarem bem velhinhos, a gente vai adaptando aqui, adapta ali, mas a gente pode ser felizes até ficarem bem velhinhos. E para concluir aqui, pastor, eu posso contar uma história bem rapidinho de um casal de pacientes que eu atendo? Pode sim. Eu atendia, né, um casal que tinha 56 anos de casados. E eles vinham na consulta e eles falavam assim, doutora, a gente está vindo, no caso, ele tinha algumas dificuldadezinhas, ele estava com um pouquinho de disfunção erétil pela idade, já tinha mais de 70 anos, né? Quase 80 nessa época. E ela também com ressecamento vaginal, com a dificuldadezinha em relação à dor mesmo, pela friabilidade após a menopausa. E no dia da alta, a gente resolveu esses probleminhas, e no dia da alta, esse casal chegou para mim e falou assim, doutora, como a senhora sempre ministra palestra, como a senhora está escrevendo um livro, tem um curso, a gente vai contar uma experiência que a senhora possa compartilhar isso onde a senhora passar. E a senhora está autorizada a compartilhar isso. E aquele marido dizendo assim, doutora Débora, eu lembro que quando a gente casou, a minha mulher, ela, na primeira semana, segunda semana, ela gostava de namorar comigo. Ela gostava de ter intimidade sexual comigo. Só que aí foi passando 1 mês, 2 meses, ela começou a fugir. Aquela tal, dor de cabeça, e começou a fugir. Eu comecei a ver que ela estava dando um jeito de escapulir e não queria ter mais intimidades comigo. E até que um dia eu comecei a conversar com um casal já eram mais experientes, alguns anos casados, e aí meu amigo falou assim, mas você está estimulando o clitóris da sua mulher? Você está fazendo assim as preliminares bem feitas? Eu falei assim, o que é isso? Não, para mim a intimidade é algo instintivo, é algo inato. Para mim, assim, eu chego lá, faço a penetração e tá tudo certo. Falou, não, senhor, isso aí não funciona. A mulher precisa ser estimulada. Como nós homens somos mais simples, como somos uma máquina mais fácil, né? Fácil mesmo, Deus fez de uma forma mais rústica mesmo. A gente, com a penetração, a gente já tem prazer, mas a mulher precisa de estímulos em todo o corpo. Tem um tal do clitóris, então você tem que estimular de fora, de dentro. Inclusive, vou te dar um conselho. Se você colocar uma esponjinha assim no seu dedo, quando você estimular o clitóris de dentro, de fora, você vai perceber que ela vai pular nas paredes, de prazer. Aí ele falou assim, então tá. Aí ele comprou essa esponjinha, colocou no dedinho dele, para que ele para ficar mais fofinho na hora de estimular o clitóris. E segundo ele, que a partir daquele dia, ele começou a conversar com aquela mulher, e ele começou a dialogar e falar sobre esse assunto, porque eles não falavam sobre esse assunto, e começou a dar atenção, estimular todo o corpo, dar atenção ao clitóris, entender que era importante estimular antes, durante, até chegar ao orgasmo. E diz ele que a partir daquele dia, a partir daquelas experiências, eles viveram uma vida inteira, uma vida sexual muito ativa e muito prazerosa. Até que, pouco tempo antes deles me procurarem, ele começou a travar a coluna. Segundo ele, que dependendo do tipo de posições, ele travava tudo e foi parar no hospital várias vezes por causa disso. E aí ele falou assim, a gente precisa de uma estratégia, a gente precisa de uma ideia, porque namorar é muito bom e eu quero morrer namorando. O que eles fizeram? Eles chamaram o pessoal, mediu a altura do box, da forma que quando ele estivesse em pé e ela estivesse em cima da cama, de forma que o ângulo ficasse certinho, um se encaixasse no outro. Assim eles fizeram essa adaptação, e segundo ele, que nunca mais travou a coluna e que os dois estavam vivendo a melhor fase da vida dele. Eu falei assim, doutor, e ainda de quebra, eu descobri que em pé a minha ereção estava melhorando mais. E ele falou assim, olha, conta isso por onde a senhora passar, para que os casais novos, recém-casados, aí meia idade, velhinhos, entenda que a sexualidade nunca morre, o prazer nunca morre, e é sempre tempo de nos reinventarmos. A gente passa por várias fases em nossa vida, vem a maternidade, vem a menopausa, o homem que começa a apresentar algumas dificuldades, e a lição dessa história aqui é o seguinte, que nós possamos nos reinventar, que nós possamos estar numa luta de autoconhecimento todos os dias, entender bem da máquina, da pessoa que a gente convive. A gente entende bem do nosso carro, a gente entende bem das coisas que a gente tem. Vamos entender bem da pessoa que Deus nos deu como presente. E vamos nos reinventar, vamos levar essa vida com mais leveza, com criatividade e adaptar em cada fase. Talvez o que você gosta hoje, pode ser que daqui 2 anos você já não goste mais, você vai precisar de mudar um pouco, fazer aqui algumas adaptações, e tá tudo certo.
Nós somos cíclicos, nós somos de fases, e a gente precisa se reinventar em cada fase. E no mais, é só nos alegrarmos e sermos felizes até ficarem bem velhinhos. Deus abençoe a cada um de vocês e obrigado por essa oportunidade. Devolvo aqui ao pastor Renato. Obrigado, viu, irmã, por essa exposição, por esse tempo conosco. Deus abençoe a sua casa, seu ministério, seu trabalho, viu? Amém. Vou passar para a Fernanda, dirigir, ver se tem algumas perguntas e dar continuidade aí para a nossa finalização, tá bom? Obrigada, doutora Débora. Mais uma vez agradecemos você aceitar o nosso convite tão prontamente, como fala de uma maneira bem leve, né, descontraída de um assunto que é, infelizmente, realidade, né, no nosso meio. Ele é tabu tantas vezes, né, no meio do povo de Deus, justamente pela falta de conhecimento, né, pela falta da busca, né, de querer conhecer melhor e saber que foi Deus que criou, né, a sexualidade, foi Deus que nos fez. Então, muito obrigada, doutora Débora, pela forma tão leve que a senhora trouxe o assunto para nós. Muito obrigada mesmo, tá bom? Os irmãos querem contribuir, perguntar, tirar dúvida, aproveitar um pouquinho que a doutora Débora ainda está aqui com a gente, antes da gente partir para o nosso momento de oração. Eu vi vários sorrisinhos durante a aula, várias risadinhas. Eu acho que hoje, nesse friozinho, né, aqui em São Paulo, muitos pezinhos vão se aquecer. Vamos lá, estou aqui à disposição para responder vocês, viu? Tá todo mundo com vergonha. Tem no chat lá, mas mudou o nome, tá? XYZ, falou assim, tem uma pessoa que o meu vizinho está querendo tirar uma dúvida. Meu amigo, assim. O amigo do meu amigo. É. Estou aqui, pessoal, que vocês sintam aí um ambiente propício para tirar todas as dúvidas de vocês. A gente sabe que o conhecimento, ele nos liberta, né? Nos liberta de errarmos, nos liberta de tabus, e a gente pode ser tão feliz. Estou aqui para esse momento. Foi bem esclarecedor, né? Foi muito bom termos ouvido aí tantas coisas, informações. Realmente é muito valioso, né? E a gente tratar isso com pureza, né? Sempre com pureza, né? O diabo realmente ele quer distorcer essas questões todas sexuais, de intimidade do casal. Eu acho que a gente abrir uma escola bíblica para a gente poder falar disso abertamente, com pureza, à luz da palavra de Deus, é muito edificante para cada um de nós, né? É verdade. Muito bom mesmo. Quando a doutora Débora projetou aquele slide, né, falando da parte da como o homem reage, né, e como ele está sempre pronto mais rápido e a mulher demora um pouquinho mais, porque ela precisa do olfato, né, ela precisa do tato, ela precisa de... Qual é o outro sentido, doutora? É o auditivo. O auditivo, né? Aí, quando eu li o tato, me veio a palavra também trato, né? Porque precisa também do trato, né? Porque para a mulher começa durante o dia, é de manhã, né, Sueli Moacir? Começa pela manhã, né? Um carinho, né? Uma ajuda, que nem a doutora falou, né? E o homem tá sempre armado, né? Deitou, tá sempre pronto, já se arma, né? E a mulher, por isso que muitas vezes, minhas irmãs, né, fica naquele desânimo, aquela dor de cabeça, né, aquela coisa assim, porque é durante o dia que precisa, né? E aí a doutora falou disso muito bem, né? A questão do trato com a esposa. Então não adianta ser um ogro durante o dia, um xereque, né? E à noite querer vir armado para cima da mulher, porque às vezes não vai rolar, né, minhas irmãs? Foi muito bom quando a doutora abordou essa questão, né, da gentileza logo pela manhã, e que a mulher tem, olha quantas zonas, né, para serem tocadas, para serem estimuladas, inicia, tudo é na cabeça da mulher, né, doutora? Tudo, eu sempre digo que tudo começa do pescoço para cima, né, em todos os sentidos, desde o pensar, desde a forma de ser tratada, a forma de tratar, desde a forma que a gente vê o sexo, e aqui a gente entra numa questão
cultural, né? A forma que a gente vê o sexo desde a nossa infância, né? Por isso que eu sempre falo aos pais a importância de educar os seus filhos sexualmente, para que eles não aprendam da sociedade que, olha, sexo é sujo, é nojento. Tem tantos casais, né, com essa mentalidade, é nojento, só pode no escuro, só com fins procriativos. Ainda tem essa mentalidade ainda, muitos casais, né? Então, já trabalhamos isso já desde a infância. Olha, suas partes íntimas, só você que vê. Olha, na adolescência, e a gente, como pais, né? Eu tô gravidinha agora e eu sempre falo com os pais. Então, olha, já vai falando, olha, é um presente de Deus. É Deus quem fez, não é nojento, não é sujo, não foi o diabo que fez, foi Deus quem fez. E aí, depois, quando você estiver casado, você vai poder desfrutar desse presente, como papai e mamãe desfrutam. Então, isso aí a gente vai construindo, né? Na cabeça, porque quando eles ouvirem do mundo, eles já vão estar blindados. É verdade, doutora. Eu cresci uma mãe muito assim, puritana, entre aspas, né? Então, minha mãe sempre falava para mim, né? Olha, não deixa ninguém mexer, não deixa ninguém tocar, não deixa. E eu fui crescendo com aquilo. Era um cuidado, mas era uma coisa assim que realmente foi crescendo com isso. Aí a gente traz essas malas, né, para o nosso relacionamento quando a gente casa. E graças a Deus que existem pessoas assim como a senhora que a gente pode, como você, né? É tão jovem quanto nós também. Pode falar, senhora, pelo título. Senhora, tá tudo certo. Mas como é bom a gente ter acesso, né? Nossa geração é muito privilegiada, porque para onde a gente corre, a gente tem acesso, a gente tem as terapias, os profissionais. Então, isso é muito maravilhoso. Só padece hoje mesmo quem quer, porque dá para buscar ajuda de várias formas para a gente romper, né? Com a forma que fomos criados. Pais que nunca falaram sobre sexualidade, muita gente vai descobrir na hora do casamento, se assusta, né? E graças a Deus a gente vive, a gente tem falado muito aqui, doutora, na nossa escola bíblica, sobre a igreja ser essa rede de proteção e essa rede de apoio, né? Em tantas áreas, inclusive na área da sexualidade, né? Muito bom, muito bom. A doutora Débora já colocou para nós o Instagram dela, né, para a gente estar seguindo. Então vamos. Isso, inclusive, eu faço mentorias e para quem quer também, às vezes, fazer o curso Casados e Felizes, dentro desse curso a gente trabalha todas as questões de forma aprofundada, a sexualidade da vida conjugal do casal, todas as áreas, desde o amar e ser amado, a questão financeira, a questão emocional, né, a questão dos vícios, os tabus, a gente trata tudo isso lá no curso. E sempre que eu vou a alguma palestra, quem participa da palestra pode ter aí um acesso a uma oferta, tá? Quando colocar lá, caso for adquirir o curso, coloca lá no final. Fui na palestra, aí vai ter um desconto de 40%. É bom. A gente investe em tanta coisa, né, meus irmãos? A gente investe em graduação, em pós-graduação, em doutorado, em mestrado, em curso de inglês, em curso de música, em curso disso, em curso daquilo. E às vezes a gente não investe na área que tem sido tão atacada, né, pelo inimigo na nossa atualidade, que é a área sexual. Eu vou agora passar, então, tem aqui uma filinha aberta de mãozinhas levantadas. Foi a Pri primeiro, né? Ou o Christian e depois o pastor Renato. Boa noite, meus irmãos. Doutora, parabéns pela aula, viu? Deus continue te abençoando bastante aí, no seu trabalho, no seu ministério, que você prospere bastante, viu? Parabéns. A gente, como cristão, a gente enche a boca, né, para falar que Deus é o Deus criador de todas as coisas, criou o céu, criou o ser humano, criou as aves. A gente entra em debate muitas vezes, né, com razão, a gente crê que Deus criou todas as coisas, mas quando chega nessa área que Deus criou o sexo, Deus criou toda essa questão da sexualidade, parece que a gente trava, né? Parece que vira um tabu. Parece que não, né? Vira um tabu de verdade, né? E a cada dia que passa, o mundo está ensinando do jeito dele, né? E, assim, aquilo que você falou, né? Da sujeira, vamos dizer assim, do sexo, da pornografia, tanta coisa que a gente ouve aí que a gente nem se escandaliza mais. Essa é a grande verdade. O assunto é tratado tão abertamente no mundo que a gente não se escandaliza mais, de tão acostumado que a gente passa a estar, né, de tanto ouvir, né? Inclusive, até o pastor Renato falou na mensagem dele domingo, ele citou uma proporção de
número de evangélicos, né, pastor Renato, que apoia o sexo antes do casamento, acho que é 40 alguma coisa por cento que você falou, né? 42% dos evangélicos acham certo ter sexo antes do casamento. 42%. Então, isso é quase metade, né? Então, vamos pensar assim, o mundo tem ensinado do jeito dele, e muitas vezes, nós como cristãos, a gente tem se omitido de tratar assuntos como esse dentro da igreja, seja entre os jovens, seja entre os casais com mais tempo de casado, mas a gente é uma pena que a gente investe pouco nisso, né? Então, Fala pouco, né? E a questão, ela é mais séria do que a gente pensa, na verdade, né? Esses dias eu estava ministrando uma aula lá no curso que falava sobre pornografia e masturbação. E a gente vê uma agenda pesada, né? A agenda mundial pesada. Hoje todo mundo tem um celular. Então a gente vê uma agenda pesada ali, uma acessibilidade, uma facilidade de aprender à luz da pornografia, da masturbação. Inclusive, nós como profissionais, quando eu estava nas minhas especializações, a masturbação ela é super incentivada, sem levar em consideração todos os vícios e todas as consequências que tem. À luz da palavra de Deus, a gente vai entender, né, outras consequências. Mas aí, de quebra, a gente começa a ver muitos cristãos viciados em pornografia, né? Essa agenda, tem uma agenda estratégica mundana para destruir os casamentos. Aí a gente começa a perceber que os divórcios entre os casais cristãos estão se equivalendo aqui, já estão aqui, já nas mesmas taxas, né, em relação à sociedade no geral. E a gente começa a ver, eu assustei com uma pesquisa que dizia assim, até 70% dos homens cristãos estão viciados em pornografia ou masturbação de uma forma escondida, de uma forma anônima. Só que esses não chegam, talvez, para o pastor, não chega, talvez, para nós como profissionais, porque ficam no escondido. E eu fiquei muito triste, porque causa consequências tão terríveis, consequências espirituais, consequências físicas, né, disfunção erétil, ejaculação precoce, aqueles homens, talvez, que começam a ter disfunções sexuais, a gente não sabe de onde isso está vindo, o afastamento do casal, porque a gente sabe que tudo aquilo que afasta, e eu falei lá no início, né, aumenta o vínculo do casal, um propósito de Deus. Agora, se afasta, já não vem de Deus, né? E a pornografia, a masturbação, toda essa agenda mundana que fala que, olha, se vocês não tiverem um amuleto, se vocês não tiverem um acessório, vocês não vão ter prazer máximo. Por isso que eu faço questão de, nas palestras, falar assim, olha, preliminares, o nosso corpo, falar sobre isso, porque a gente precisa entender que nós não precisamos de tantos acessórios assim. Nós talvez podemos ter um olhinho, um lubrificante, algo que ajude o casal. Mas nós não precisamos de tantos amuletos. Será que se a gente entrar nessa visão que o mundo ensina de, olha, eu tenho que ter o vibrador, eu tenho que ter a bola explosiva, eu tenho que ter isso, mais aquilo, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Tá, beleza. Eu trago tudo isso para o meu contexto. Mas será que tudo que nós precisava para ter prazer não está em nossos corpos? Será que se a gente coloca tantas coisas, tantos acessórios, e se um dia a gente for lá e tirar, vai sobrar algum vínculo entre o casal? Será que vai sobrar alguma coisa aqui, alguma relação entre o casal ainda? Ou é só essas novidades incessantes que está aproximando o casal? Né? São reflexões. Então, quando a gente vem falando do nosso corpo, esses propósitos e tudo, é para que a gente entenda. Tudo que a gente precisa para ter prazer está em nossos corpos. Se a gente tiver dificuldade, tem profissionais capacitados por Deus para estar ajudando. E a gente não precisa ter uma sexualidade de acordo com o que o mundo nos ensina. Esse sexo coisificado, esse sexo que tem que estar cheio de acessório, esse sexo que tem que estar sempre com algo picante, sempre um vídeo mais picante, mais picante. Nós cristãos não precisamos disso. Pastor Renato? É a Márcia. Oi, na verdade... Estranha não, que eu tô descabelada, que eu cheguei direto do plantão, tirei a touca e o cabelo fica assim, né? Só pela misericórdia. Mas, na verdade, eu queria fazer um comentário em relação a alguma coisa que a Fernanda falou, né? Da questão de que ela sempre foi educada, assim, com muito pudor e tudo mais. Mas hoje a gente também não pode esquecer, e sempre foi uma estratégia nossa, a gente tem 2 rapazes, né? Um tá com 22, um tá com 20,
E assim, infelizmente, né, o mundo ao redor, ele está muito distorcido. Assim, a gente não faz nem ideia, né? Que eu sempre comentava quando eles eram pequenos, né? A educação infantil, eles estudavam numa escola cristã. E uma coisa que eu sempre comentava, né, com a diretora, é aquela questão que a gente... que nós não podemos tirar nossos filhos do mundo, né, porque eles estão aqui, mas às vezes a gente também tende a criá-los assim com um excesso de cuidados, que às vezes eles não estão preparados para o mundo, né? Só que, assim, algumas coisas, infelizmente, né, na questão da pureza infantil, nós sempre falamos para eles, assim, de uma forma muito aberta, vocês só deixem encostar em vocês. Aí a gente tinha a listinha, que eram possivelmente as avós, né, principalmente minha mãe, que cuidava deles, dava banho, trocava, fazia tudo. Tias, o pediatra. Então, a gente sempre colocou isso com muita clareza, porque às vezes a criança, no sentido assim, dessa questão de despertar sexual, ela não leva para o lado de malícia. E depois o dano, ele é muito grande. Isso eu vejo, né? Profissionalmente, eu tive até uma questão assim recente, né? No ambiente de trabalho, e eu estava conversando, né, com o Renato, e eu falei assim, gente, eu nunca imaginei que em praticamente 30 anos de profissão ia acontecer isso no ambiente do trabalho, embaixo, né? Eu e uma outra colega enfermeira, a gente ficava assim, falando, mas como isso aconteceu embaixo dos nossos olhos, a gente não percebeu, né? E assim, só que as pessoas estão despreparadas para isso. As pessoas não, assim, principalmente a criança, o adolescente, o jovem, ele é um alvo muito fácil. E os pais precisam preparar os filhos, não é assim, introduzir malícia, um pensamento pervertido, mas é prepará-los claramente, né, para o que pode acontecer, porque infelizmente, assim, a pedofilia foi uma doença, eu particularmente, apesar de ter quem trate, né, doença, mas eu digo assim, doença no sentido de algo que trouxe muitas consequências ruins, né? Então, a pedofilia mesmo é uma coisa que veio para destruir toda uma geração e que tem destruído muitas vidas, tem destruído gerações. E, assim, é uma coisa que não... por mais que você trate, você não chega a uma cura emocional completa. Tem repercussões, tem uma série de coisas que a pessoa vai carregar para o resto da vida. Então, a gente tem mesmo que falar para os filhos o que pode, o que não pode, né? Inclusive, assim, às vezes tem pai, tem mãe que fica cheio, assim, de pudores, né? Algumas coisas assim. Até ensinar como o filho tem que tomar banho, como tem que se higienizar, como tem que cuidar, né, das partes íntimas e tudo mais, porque às vezes a gente não prepara, né, os filhos para se tornarem adultos, né, se tornarem homens, mulheres com condições de viver de uma forma sadia essa sexualidade, que é algo que Deus colocou, né? Isso é algo que Deus colocou em nós, é algo inato, e assim, entender que muitas vezes até a criança, né? Os meninos, por exemplo, os meninos desde bebezinhos, às vezes eles têm ereções involuntárias, e isso assim, não pode ser visto como uma coisa ruim, não é, isso é natural, é normal para que eles estejam prontos, né, para uma vida adulta e uma sexualidade saudável, né? Então, a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido, às vezes de não incutir, sei lá, os nossos pudores, vamos dizer assim, a nossa forma de pensar, mas também de prepará-los para isso, né? Muitos pais não fazem isso, eu acho que aí também isso é um alvo e uma armadilha muito que o inimigo utiliza muito, né?
Então, era só assim que eu ia comentar, porque quando a Fernanda falou, não é nem nada assim, em relação ao que você falou, Fernanda, mas é mais porque a gente precisa olhar dessa forma também para os nossos filhos, porque é nosso papel prepará-los, né? É verdade, Márcia. E essa questão, né, da reprodução, né, porque a minha mãe foi criada dessa forma, né, de uma maneira que não se falava. A minha mãe tem 68 anos. A mãe dela, naquela época, né, não se falava nisso, aquelas famílias tradicionais, né, não eram, o sexo é um tabu até hoje, pensa naquela época. Né, naquela década de 50, de 40, né, de 60. Então, minha mãe era desse jeito, muito cuidadosa, muito não mexe, não mexe, não mexe, mas assim também não falava muito, né? Então, eu fui descobrindo, né? Como muitas adolescentes, muitas crianças descobrem, né? Na escola, com professores, com amizades. Então, é muito importante, sim, Márcia, falar disso. Né? Mas aí a gente dessa geração também carrega aí um bloqueiozinho, né? Porque assim, às vezes tem assunto que é difícil de falar com o filho, né, doutora? A gente que já carrega, é difícil às vezes a gente falar abertamente algumas coisas, é só Deus mesmo e a gente buscar o conhecimento. Eu falo assim que a educação sexual completa, ela começa do berço, né? E no berço desde as situações que a pastora falou, acabou de falar, olha, ficou ereto ali, olha, é natural, olha, mas olha, você está num ambiente aqui domiciliar, tá tudo certo, você não pode deixar nenhum coleguinha passar a mão aí na escola, depois vai vir aquela fase da descoberta, por isso que a gente vai lembrar, né, do cheiro a gente fala o cheiro da merda, né? Todo mundo vai lembrar desse cheiro, mas vai ter uma fase que você vai ficar colocando o dedinho lá no ânus, vai ter uma fase que você vai colocar o dedinho na região íntima. Todo mundo passou por essa fase. E aí vem uma outra que é importante. Eles estão nessa fase. Se você fala assim, tira a mão daí, não pode. Se você vai com esse terrorismo, ele vai entender o quê? É uma parte proibida. Eu não posso colocar, meu Deus do céu, uma parte proibida, nojenta. Então, não, age naturalidade. Meu filho, que legal, você está descobrindo o seu corpo, você está entendendo como seu corpinho funciona, aí é o ânus, aí é o pênis, olha só, você é um menino saudável, você é uma menina saudável, então não vai com terrorismo para não criar uma geração cheia de disfunções sexuais na vida adulta, né? Em que não posso nem mostrar isso aqui para ninguém. Depois, quando vier adolescência, juventude, e nós como cristãos temos uma tendência muito grande de tender ao proibicionismo, né? Não pode, não pode, não pode, não pode. Então, mais importante do que ficar no não pode, olha, agora não é fácil você sair namorando, é normal que os hormônios sexuais estejam à flor da pele, é normal que você tenha desejo, é normal que se você, de repente, estiver namorando, encostar, vai excitar, é normal que tudo isso aconteça, e Deus fez assim. Deus fez nosso corpo assim, para funcionar. Então, está funcionando, parabéns. Seu corpo está funcionando, mas as intimidades sexuais, a relação sexual, Deus fez como presente muito especial no contexto do casamento. No dia que você encontrar a pessoa que você casar, lá você pode desfrutar disso. Né? Por quê? Porque quando a gente sai da linha do proibicionismo exagerado, a gente faz com que eles entendam que, olha, é importante manter a pureza, é importante entender do próprio corpo, é importante entender como tudo funciona, mas é importante também se preparar para quando casar, desfrutar de uma vida feliz, para não ficar naquela coisa de entrar no casamento e já se travar, meu Deus, não podia, agora casei, o que eu faço? Não me preparei para isso. É verdade. Eu vou passar para o Moacir, que levantou a mão, tá bom? Moacir ou a Sueli, e a gente encerra, e eu já vou orar para a gente encerrar, tá bom, meus irmãos? Doutor Moacir tem 4 mulheres em casa, a esposa e 3 meninas. Pensa o desafio. Baita desafio. O maior desafio, às vezes, é enfrentar a galera, né, que tem filho, homem da idade dessa, e falar, daqui a um tempo, hein, ó, eles vão estar namorando, você quer, cara... em paz, antes da faculdade elas não vão pensar nisso. Mas, doutora Débora, eu gostaria de, primeiramente, boa noite, a paz do Senhor aos irmãos, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Acho que aqui, como está todo mundo em casal, aqui acho que não tem essa questão de medo, de vergonha, né? O casal cristão utilizar artefatos como o livrinho do Kama Sutra, ou de repente fazer uma visita juntos no sex shop. Gostaria que a doutora falasse alguma coisa a respeito. Acho que isso aí também pode até ajudar o casal a se conhecer melhor e tudo mais.
Ok, então vamos lá. Eu vou ser muito direta aqui nesse ponto, porque o que acontece? Tem aquele sex shop que tem ali produtos que levam ao extremo do prazer solitário, então eu acredito que esse lugar não seja um lugar da gente frequentar, ok? Quando eu falo prazer solitário, por exemplo, você vai chegar num sex shop, tá cheio ali de pênis de borracha estampado, né? Vai estar com aquele tanto de artefatos ali que estimulam a masturbação, que estimulam o prazer solitário, que substituem o órgão genital um do outro, por exemplo, né? Então, acho que esse não é o ambiente ideal para um casal cristão, né, frequentar. Mas, graças a Deus, é uma área assim, muito eficiente. Graças a Deus, por exemplo, eu, no meu caso, eu monto vários kits, né, que a gente consegue através das lojas de fisioterapia pélvica. Então, são desenvolvidos lá, né, autorizados pela Anvisa, são com o foco de melhorar a saúde íntima e sexual do casal. Às vezes tem alguém que esteja com ressecamento vaginal, às vezes tem alguém que esteja assim com a libido muito baixa, um excitante pode ajudar nessa questão, para ajudar a excitar durante a intimidade. Às vezes, um homem que está com a disfunção erétil, um anel peniano pode ajudar a melhorar a ereção, né? Manter. Eu tô vendo, é interessante porque algumas pessoas riem nessa hora, mas é questão que a gente precisa, de fato, lidar de frente mesmo, né? Então, às vezes, um anel peniano pode ajudar. É isso aí. Pode ajudar, por exemplo, a melhorar a ereção. Até você fazer exercício íntimo e procurar ajuda profissional, certo? Às vezes, um gel que é retardador pode ajudar aquele que tem uma ejaculação precoce, né? Então, se a gente entende isso, a gente vai procurar, então, eu acredito assim, que o casal vai procurar um ambiente saudável para esse fim, ok? Então, sim, tem excitantes, tem lubrificantes, tem, às vezes, um anel peniano, tem alguns géis retardadores que ajudam quem tem ejaculação precoce, tem produtos que ajudam muito o casal que tem alguma dificuldadezinha ou que querem potencializar, né? Inclusive, eu tenho, se vocês forem lá no meu perfil, eu tenho lá kit intimidade do casal, que é um kit que vai ajudar muito na saúde, mas sem levar esse extremo da vulgaridade e afastamento do casal. Muito bom. Respondido, Moacir. A Sueli, vocês viram que ela saiu correndo. A Sueli perguntou e você que falou, né? Eu percebi. E ela voltou. Mas ela acabou de falar baixinho aqui, mas ela não falou do livrinho do Kama Sutra. Não. Tem gel beijável. Enquanto vocês vão encerrando, enquanto vai encerrando, eu vou só mostrar rapidamente. Tem gel beijável, gel de morango, que é gel deslizante, que aumenta muito a vontade de beijar. Tem gelzinho de massagem. Tem, sim, muitos produtinhos que a gente pode usar e que aproximam muito o casal. Mas tem aqueles também que são fins de masturbação, pornografia. Esses não são ideais para nós casais cristãos. E aí, eu vou só pegar rapidinho para vocês, enquanto vou encerrando, ok? Se eu tiver autorização, né? Tá bom, doutora. Bom, será que a gente pode ir por um momento de oração e aí depois ela faz esse encerramento, pastor Renato? Isso. Tá bom. Meus irmãos, então, a gente vai partir para o momento de oração, aí a doutora Débora voltando, ela já faz a apresentação aí do kit dela, tá bom? E a gente se despede. Vamos orar pela Cíntia, né? Ela saiu da cirurgia já, agora há pouquinho o presbítero Valdir mandou uma mensagem, falei que a gente estaria orando, uma cirurgia que começou quase 2h, terminou quase agora, então, graças a Deus, ela está na UTI, correu tudo bem, mas precisa ficar, né, no pós-operatório, na recuperação lá na UTI, mas correu tudo bem pelo que ele falou agora, assim por cima, tá bom? Vamos orar também pela família da Jane. A Jane está com vários parentes com Covid, parentes que estão entubados. Ontem, com a mensagem que ela pôs lá no grupo das mulheres que iam ser corriam risco de serem entubados, né? E o filho dela também está com Covid, mas está bem. Então, a Jane é uma listinha, né, Pri? Lá de 5, 6 pessoas da família com Covid. Vamos orar também pelo Benício, né? Que é o pastor Renato
falou para a gente hoje no início aqui da escola bíblica, um garotinho de 3 anos que está na UTI também, em estado sério renal. Vamos estar orando por ele. Vamos orar pela assembleia da nossa igreja, né, no próximo domingo, para que a vontade soberana de Deus seja feita no próximo domingo. Doutora Débora, a gente vai orar e depois a senhora encerra a aula com o seu kit, tá bom? Se eu tiver autorização do pastor Renato. Tá bom, ele fez um joinha ali. Então, tá bom. Então, vamos orar por esses pedidos, né? Vamos agradecer pela Roberta. A Roberta passou na prova da OAB domingo. Ela está muito feliz porque ela lutou, batalhou muito por essa prova e ela conseguiu. Está muito feliz, é um motivo de gratidão. Vamos agradecer ao Senhor, tá bom? Eu encerrando a oração, doutora, tá com a senhora de novo, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este tempo tão precioso de rico aprendizado, de assuntos, ó Pai, que diz tanto respeito, Senhor, à criação, aquilo que o Senhor nos deu como presentes, ó Pai, que é a nossa sexualidade, os nossos corpos funcionando perfeitamente para a glória do Senhor. Muito obrigada, Deus. Obrigada pelo acesso hoje à doutora Débora. Muito obrigada por tudo que vimos aqui nessa noite, Pai. Nos ajude, Senhor, a romper com os preconceitos, com tudo aquilo que tem sido barreira, ó Pai, nos nossos casamentos, na nossa vida, como homem, como mulheres, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, rumo ao contentamento, ó Pai, rumo à alegria plena, ó Pai, nos nossos relacionamentos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero colocar agora nas tuas mãos esses pedidos que foram citados aqui. Louvamos o teu nome, ó Pai, pela cirurgia da Cíntia, que tudo já correu bem, ó Pai. Obrigada porque o Senhor cuidou de todas as coisas, a tua boa mão operou ali através daqueles médicos. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor dê agora uma recuperação boa para ela ali na UTI, que amanhã tenhamos já boas notícias, ó Pai. Dê a ela uma recuperação, ó Pai, sem dores, ó Pai, para que em breve a tua serva possa estar em casa e recuperada, Pai, curada, em nome de Jesus. Que o Senhor também esteja cuidando, ó Pai, da família da Jane, cuidando do pequeno Benício, Pai. Ó Deus, tem misericórdia dessa pequena criança que está ali no hospital, ó Pai. Toca agora, Senhor, naqueles rins, Senhor. Coloca uma equipe médica preparada pelo Senhor, medicações, um tratamento adequado para ele, Deus. Em nome de Jesus, cuida do coração do seu pai, de sua mãe. Em nome de Jesus, Pai, entregamos nas tuas mãos. Lembramos também da Karina, tem sofrido tanto com a enfermidade, Pai, essa jovem, que o Senhor esteja cuidando dela hoje, Pai, dos seus pais, dos médicos que estão tratando dela, Deus, em nome de Jesus. E eu peço também por nossa assembleia no domingo, pelas eleições, ó Pai, que sejam ali levantados, ó Pai, naquela votação, homens e mulheres escolhidos pelo Senhor, Pai, porque a igreja é tua, o Senhor é o dono da igreja, e nós queremos entregar nas tuas mãos agora cada candidato, cada um que estará ali votando. Deus, faça a tua vontade no nosso meio, Pai, que a nossa igreja seja relevante ali naquele lugar, Deus, em nome de Jesus. Agradecemos também pela Roberta, que passou na prova da OAB. Louvamos o teu nome pela vida da tua serva, pela dedicação e a capacidade que veio do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, te entregamos, ó Pai, a vitória dela e somos gratos ao Senhor por isso. Cuida também da doutora Débora, da sua gestação, do seu bebezinho ali sendo formado pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, pedimos para ela, Senhor, que ainda venham os próximos meses com muita saúde e o parto também, Senhor, que seja já tudo determinado pelo Senhor, Pai. Cuida também do seu esposo, dos preparativos para a chegada desse bebê. Em nome de Jesus, Pai. Cuide da sua carreira, do seu lar, da sua família e todos os sonhos e desejos, Pai, do coração da tua serva, são entregues agora também nas tuas mãos, Pai. Muito obrigada e te agradecemos por cada irmão que ficou conosco, Pai, até aqui, e pedimos, ó Pai, que o Senhor dê a eles um bom descanso, Pai. No nome precioso de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu tenho esse kit intimidade do casal. Tá? Então, é necessário, né, dos casados e felizes, que é o do meu curso, né? E nesse kit vai algumas coisas básicas que eu falo que todo casal, ele pode ter. Um deles é o intimidade feminina. Então, esse intimidade feminina, ele é um lubrificante que também excita, né? Ajuda muito a mulher, às vezes está com dificuldade de lubrificar, sentindo ressecamento, e que quer ter mais vontadezinha, um gelzinho local. Tem esse que é para ajudar o homem, tá?
Então, ele ajuda na excitação, às vezes está com um pouquinho de dificuldade de ter uma ereção, não está tão rígida, então fazer a massaginha, ele ajuda a excitar melhor. Quando eu falei do gel beijável, eu gosto muito desse, beija muito. Esse aqui, ele tem gostinhos, né? Tem de morango, tem de uva, e não é doce, não é melequinho. Então, eu não gosto nada de aquela meleque suja, aquela sensação de que tá tudo sujo. Então, ele é muito deslizante, dá vontade de beijar muito mesmo, só que só a essência, não é doce, tá? Então, é delicioso isso aqui. Isso aqui eu acho que todo casal deveria ter para beijar muito todo dia. Lembra que eu disse do anel peniano? Esse é um anelzinho. Esse anelzinho ajuda muito, às vezes, aquele homem que está sendo rápido demais, né? Ejaculação precoce, ou está com dificuldade de manter a ereção com o passar da idade. Então, faz exercícios íntimos, vai no urologista e pode usar isso aqui também para combater os sintomas iniciais. Tá? E aqui na pontinha tem um anelzinho, aqui, essa parte aqui que faz um pouquinho de massagem, vibra um pouquinho, então durante a intimidade estimula o clitóris ao mesmo tempo. Então ajuda o homem e estimula o clitóris ao mesmo tempo. E quando a gente fala dos sentidos, as zonas erógenas, lembra lá dos sentidos? Então, se vocês ainda não têm, todos têm que ter uma venda dessa, tá? Por quê? Lembra que eu falei das zonas quentes, então das sensações? Então, às vezes na correria, no nosso dia a dia, a gente foca muito na sexualidade e esquece das sensações que a gente sentia lá no início. Então, às vezes, põe uma venda, ele vai curtir o toque, porque quando a gente bloqueia um dos sentidos, a gente curte mais o que a gente está sentindo, certo? E aí tem alguns outros produtinhos que eu personalizo, né? Às vezes assim, o cara fala assim, minha mulher tá com dor, então vai ter um produtinho que vai ajudar na dor. Eu tô com dificuldade de chegar ao orgasmo, vai ter produtinho que vai ajudar a chegar ao orgasmo. Então a gente vai personalizando. Esses que são os, assim, universais, certo? E lubrificante, né? Eu gosto desse que é siliconado, à base de água. Esse aqui eu falo que é um dos melhores que tem, porque não é hipoalergênico, aqueles caméticos, inclusive falando em lubrificante, nada de KY. Às vezes o pessoal vai na farmácia, compra o KY. O KY, ele lubrifica na hora, mas ele resseca muito a mucosa vaginal depois. Então, sempre opte por um lubrificante que hidrata também a mucosa vaginal, né? Esse aqui, ele é ótimo. Se vocês, por exemplo, for estudar um pouquinho o óleo de coco, talvez até comprar um lubrificante, o óleo de coco em casa, um extra virgem, você coloca na temperatura ambiente, pega algumas gotinhas, passa no seu dedinho, passa na região da portinha do canal vaginal, ele vai ser muito hidratante e vai ajudar também a lubrificar. E é isso, pessoal. Obrigada, viu, doutora? Dicas preciosas, né, meus irmãos? Muito obrigada mais uma vez, agradecemos a sua presença. E os irmãos estão despedidos. Semana que vem a nossa escola bíblica é Nos Escombros da Vida, uma história de perdas, luta e reconstrução. Como recomeçar mesmo quando tudo parece destruído. Vai estar conosco a missionária Lídia Dutra e Meire Dutra, é isso? As duas, pastor Renato? Isso mesmo. Bom. Uma história muito linda, pastor Renato já entrevistou, né, a Lídia lá na rádio, um testemunho assim maravilhoso. Então, os irmãos estão convidados para a próxima quarta, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a doutora Débora. Paz, irmãos. Tchau, Boa irmãos. noite. Deus abençoe. Obrigado a todos aí, viu? Boa noite. Viu?